Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E já vamos pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais internautas, né, Xande? Sim, falou disso. E hoje o nosso convidado é o Ricardo Hoffman. Boa noite, Ricardo. Show de bola, muito boa noite. Primeiramente, obrigado, Fred, Xande, aí pelo convite para estar conversando um pouco mais aí com vocês, né? E é isso aí, vou deixar vocês falar aí um pouco agora para a gente dar sequência aí, então. Então tá, é isso aí. A gente agradece também por ter vindo aqui, cedido o teu tempo e bater um papo com a gente, contar um pouco da tua história, do teu trabalho aí nas redes sociais e nessa questão da educação financeira, que é algo que tem muita relevância, né? Se todo mundo tivesse um pouco mais dessa expertise, né? Não só falando em investimentos, mas começando lá no básico, acho que muita coisa na escola, né? Seria diferente, né? Exatamente. Inclusive, né, educação financeira é algo que deveria, no mínimo, ser ensinado nas escolas e a gente não tem essa realidade no Brasil, né? Tá começando, aí existem projetos sobre educação financeira nas escolas, mas é uma realidade muito distante ainda, né? É isso aí. E conta um pouquinho da tua história e como é que começou, ou até antes mesmo desse teu trabalho e agora, como é que trabalhou fora já, CLT e tudo mais? Show. Então, assim, ó, eu sou aqui do Alto Vale também, né? Na verdade, eu sou natural de Rio do Sul, hoje tenho 31 anos. E até os meus 20 anos eu trabalhei com os meus pais na agricultura, numa cidade do lado ali de Rio do Sul, cidade chamada Aurora, morei lá, trabalhei obviamente lá até os 20 anos. E aí eu comecei a fazer faculdade logo que eu saí do terceiro ano e fui fazer faculdade de economia na Unidade, em Rio do Sul. Minha irmã também já fazia faculdade de economia e foi ali que as coisas começaram assim, a abrir portas de fato. Então, primeira grande mudança na minha vida foi aos meus 20 anos, quando eu conversei lá com um professor de matemática financeira e consegui uma opção, uma oportunidade para trabalhar no Santander. Na época, quando eu tinha 20 anos, eu entrei em 2012 no Santander e eu entrei como cargo de gerente pessoa física. Não mandava nada, só o cargo tinha um nome bonito, né, para deixar claro, mas foi muito engraçado até, porque quando chegou lá para fazer a entrevista, né, eu fui bem metido, né? O pessoal ainda falou para mim, ó, tem uma vaga de caixa e uma vaga de gerente pessoa física. Só para entender, né, esse gerente pessoa física era o cargo que cuidava de uma carteira de pessoa física, de pessoas que tinham renda até R$ 1.200. Então, abria conta, fazia empréstimo, cartão, atendia essas pessoas ali. Não era o gerente da agência que ia mandar, né? Mas era o nome do cargo que eles davam para essa carteira de pessoas. E o pessoal até me perguntou, você quer concorrer à vaga do caixa ou de gerente? Eu falei, gerente. Não, mas tu não tem experiência e tal. Eu falei, eu quero ser gerente. Mas tu não tem experiência. Mas eu falei, eu vou fazer o negócio acontecer. E aí o pessoal me deu esse voto de confiança e o negócio foi, assim, crescimento magnífico, né? Então, entrei em 2012 ali no Santander. E aí em 2014, 2 anos depois, eu fui convidado pelo HSBC, na época em Rio do Sul também, para gerenciar aí, de fato, uma carteira de clientes investidores pessoa física. Que massa! Então, para mim, naquela época, assim, foi uma oportunidade gigante, porque, primeiro que eu recebi uma oferta para receber, em termos financeiros, o dobro do salário que eu já ganhava. Eu já não ganhava mal, né? Uma pessoa de 20 anos quando eu entrei lá, e aí para ganhar o dobro no HSBC. Então, obviamente, aproveitei a oportunidade, só foi tempo de sair numa sexta-feira, na segunda-feira já está no HSBC na época, e logo depois, 8 meses depois, eu fui transferido e convidado para gerenciar uma carteira de investidores alta renda em Balneário Camboriú, isso em 2015. Então foi dali que a minha carreira ela começou a deslanchar de fato, né? Mas também pelo HSBC? Pelo HSBC, exatamente. Eu trabalhava em Rio do Sul e aí teve a oportunidade em Balneário Camboriú e o HSBC pediu para eu ser transferido para lá para atender aquela carteira. Pô, que massa, né? Tipo, tu teve um destaque legal, né? E assim, na época eu tinha 23 aanos. Então, 23, estava quase fazendo 24 anos, estava bem ali, né? E na época, assim, na minha opinião, eu não era a pessoa, por exemplo, mais preparada profissionalmente para assumir aquela posição, porque era uma carteira gigante, uma carteira que só de investimentos desses clientes passava de 180 milhões. Caraca. Ou seja, uma responsabilidade muito grande. Só que os 2 principais fatores que fez com que o banco me chamasse para aquela vaga, primeiro, confiar no meu trabalho,
a confiança que eles tinham no meu trabalho, enfim, como pessoa, né? E também a questão de certificações. Eu sempre gostei da área de investimentos, então eu fui fazendo várias certificações do mercado financeiro. Então, se fosse pensar aqui, em uma escala de 1 a 10, onde existem várias certificações, e essas certificações muitas vezes são obrigadas você ter para conseguir, no mínimo, trabalhar num banco, por exemplo, CPA 10. Você não é gerente, né, de carteira de clientes se você não tem no mínimo a CPA 10. Então, na época, eu precisava ter uma certificação de nível, vamos colocar aqui, nível 2. Eu já tinha uma de nível 5, sem ninguém me exigir aquilo. Ou seja, é um diferencial. Eu sempre busquei ver o que eu posso fazer de melhor hoje para estar preparado para uma oportunidade amanhã. É o que eu sempre digo, assim, você criar as oportunidades, né? Então, comecei em 2015, já início de 2015, em Balneário Camboriú. E, pra mim é sensacional. Imagina, quem não quer morar em Balneário Camboriú e, um emprego sensacional, ganhando muito bem, crescendo na carreira. E aí a coisa foi andando. Continuei... O que seria cuidar da carteira, tipo? É gerenciar a carteira. Quando eu falo cuidar da carteira, eu era o gerente de investimentos, pessoa física, alta renda daquela agência. Né? O cargo que se fala é o gerente Wealth Management, né? Gerenciamento de riqueza. Então, eu era o gerente daqueles clientes. Eram 300 e poucos clientes. Desses clientes, você tinha um total de pouco mais de 180 milhões de reais em patrimônio dos clientes e eu cuidava dos investimentos, né? Então, eu fazia reunião com o pessoal para ver quando você compra, quando você vende, o que você deve ajustar na carteira, de acordo com objetivos, com a realidade de cada um. Tudo em ações aí? Não. Quando fala-se carteira de investimentos, é a carteira como um todo. Vai desde lá do investimento básico, reserva de emergência, uma renda fixa que você pode usar a qualquer momento para imprevistos, até investimentos de aposentadoria, longo prazo, vai ações, vai tesouro, vai fundos, previdência, aí de tudo quanto é tipo de investimento. Caralho, né? é responsabilidade, né? É bastante responsabilidade, porque querendo ou não, você está lidando com o dinheiro da pessoa, com o futuro, né? E aí é uma responsabilidade grande. Mas eu sempre amei fazer isso e tirei de letra, enfim, o resultado, o retorno que eu sempre consegui entregar para os meus clientes, enfim, é uma coisa que eu sinto orgulho disso. Mas uma dúvida, por exemplo, assim, eu sou um cliente teu, lá, do cliente do banco, e tipo assim, meu dinheiro tá aqui. Tu viu o que é melhor para mim fazer? Algo do gênero ou não? Como que funciona, né, o processo de consultoria? Isso eu faço hoje, inclusive na consultoria, depois eu vou falar mais sobre isso, mas isso eu já fazia lá atrás também, né? Sim. Que isso parte do planejamento financeiro pessoal. Então, eu sentaria contigo, a gente vai conversar, eu vou entender quais são teus objetivos, o que você busca, o que você quer com esse dinheiro, porque um pilar básico para você pensar com investimentos é o seguinte: você nunca vai investir por investir, você sempre vai investir de acordo com o teu objetivo. Então, se você não tem um objetivo, tá errado já. É aquela velha história, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter o objetivo definido. Como assim objetivo? Quer trocar de carro? Quer comprar uma casa? Quer investir para a tua liberdade financeira? Quer criar uma reserva de emergência? Isso são objetivos. Você define isso, nós vamos ver o teu perfil de risco, o que você conhece dos investimentos, eu vou chegar e vou dizer, isso daqui é melhor para você, dada a sua realidade. E aí você começa a montar uma carteira de acordo com esses objetivos. Não é assim, escolher alguma coisa e coloca aí, deu. Não é assim que funciona. É a forma mais inteligente de você ter o melhor retorno desse dinheiro, desses investimentos, e estar adequado aos teus objetivos. Bem personalizado, né, para cada pessoa. Exatamente. Investimento tem que ser personalizado, senão... foi lá no banco, o que é que eu coloco? Coloca aqui nessa previdência privada. Meu amigo, o negócio tá tudo errado. Tá tudo errado porque, primeiro, qual que é o teu objetivo? O que que você busca? O que que tu entende de investimento? Será que isso é o melhor ou não? Então, esse era o meu principal papel já lá em 2015, quando eu estava no HSBC em Balneário, né? E aí, continuei estudando, inclusive, quando eu fui para lá, eu morava sozinho na época e meus amigos tudo aqui do Alto Vale, né? Querendo ou não, distância das duas cidades por volta aí de 160 quilômetros, eu pensei, poxa, vou aproveitar esses finais de semana que a galera, meus amigos não estão aqui, principalmente quando não tava, às vezes volta e meia acabava ainda, né? Mas quando não tava, eu vou estudar. Então, eu estudava direto, sábado, domingo, para buscar mais certificações, porque eu queria muito mais. Sim. Lembra que eu falei de uma escala, por exemplo, de 1 a 10? Eu fui conquistando tudo, inclusive a certificação que está lá no topo, que é a certificação CFP, que é do Planejador Financeiro Pessoal. São pouco mais de 6 mil pessoas no Brasil que têm essa certificação apenas. Então, é bem raridade você encontrar pessoas com essa certificação. E, é uma certificação
que ela te exige um nível de estudo muito grande, assim, muito grande. Eu digo que eu estudei muito mais para passar nessa certificação do que minha faculdade inteira, assim, sem brincadeira. Porque ela envolve desde um planejamento sucessório, toda a parte de estrutura que envolve um planejamento financeiro, que não é só os investimentos, é entender a família, o planejamento como um todo, né? Então, busquei essa certificação, e aí vem o 2016, não sei se vocês sabem, né? Mas o Bradesco, ele comprou o HSBC no Brasil. Eu ia perguntar isso. E aí, quando houve a mudança ali, eu continuei, então, no Bradesco, atendendo, né? Eu gerenciava os mesmos clientes, eu continuei ali com a mesma carteira e continuei até 2018. E aí, 2018, lembro muito bem até hoje, quarta-feira de cinzas, foi o dia que eu decidi queimar uma ponte importante, assim. Teve algumas coisas que eu comecei a avaliar e eu percebi que eu estava indo numa direção que lá na frente eu não ia ser feliz. Eu já não estava feliz, mas lá na frente eu ia ser talvez muito infeliz mesmo. Primeiro, assim, algumas coisas me incomodavam, né? Quando eu estava em banco, muita gente acha que trabalhar em banco, nossa, maravilha, ar-condicionado, estabilidade, tudo, né? Mas não, é pressão psicológica gigante. Porque, no primeiro momento, para entender, quem paga o teu salário é o banco. Não é o cliente. Sim. Ah, mas o cliente... Não, é o banco que paga o teu salário. Então, o banco te coloca metas para você entregar. E você, dentro do banco, é um número. É um número. Você tem que entregar resultado. Se você não entregar resultado, você vai dançar. Então, para começo de conversa, para entregar resultado, você tem que, no mínimo, entregar as metas que eles te propõem. E eu era gerente de investimentos. Tinha muitas metas que eles colocavam que não fazia nenhum sentido para o investidor. Por exemplo, meta de venda de título de capitalização. Título de capitalização não é um investimento, é um negócio que você coloca o dinheiro e não rende nada, e no final você não é sorteado e você pega teu dinheiro de volta, não recebe nenhuma correção. Se sacar antes do período final, geralmente 2, 3, 5 anos, você perde parte do teu dinheiro. Desculpa a palavra, mas é uma porcaria, é um negócio assim, né? Tu começa a perder a tua ética, né, profissional, né? Tipo, É. porque tu sabe que isso não vai ser o melhor para ele, só que vai ter que fazer porque senão eu tô na rua, né? Exatamente, e é um produto assim péssimo, entre vários outros que tinha que ser vendido. E aí começa a bater um conflito, porque eu olhava aquilo e falava, não, isso aqui, no HSBC a gente tinha muita... O HSBC, por ser um banco inglês, era um banco muito ético, muito certo, tanto com o funcionário quanto com o cliente. Era muito bom trabalhar lá, bom mesmo. Talvez se não tivesse saído do Brasil, talvez eu estaria hoje no HSBC ainda, porque eu era feliz lá. Sabe? Quando virou Bradesco, o negócio assim, ó, desandou totalmente essa parte aí. Não chegava e falava, no HSBC não era assim, não. Negócio... Não, era assim, virou Bradesco... Não, e olha que tu falou de título de capitalização, hoje faz tempo que eu não ouço mais falar disso, mas eu lembro que quando eu era pequeno, cara, todo mundo fazia isso aí, né? E no fim eu achei que eu nunca fui a fundo pra ver o que era isso. E tô falando agora, realmente não tinha... Faz sentido, né? Não, e agora o cara vai dizer, tipo, tu emprestou o dinheiro pro banco, o banco usa por 5 anos que é, tá seguro, né? Nisso. E daí depois tu não recebe de... Lógico, uma parte... falou, só faz um sorteio ali, né? Tu falou. Ninguém ganha aquele negócio. Tipo, ganha exceção. O cara tem que ser, sabe por que não ganha? Porque é mais ou menos assim. Como é que funciona? Sai o título de capitalização, aí tem um número de sequência de sorte lá, que eles falam que é o número que você participa. Aí tem lá 25 mil números. Dos 25 mil números, vamos colocar aqui, tem 500 pessoas. Então tem 500 números que estão com uma pessoa. Aí faz o sorteio. Um desses números que não está com ninguém ganhou. O que acontece? Ninguém ganhou o presente, o prêmio. Ah, sim. Não é sorteado. Não acumula, não é uma Mega Sena que acumula ainda. Sim. Simplesmente, tá vendo? Sumiu. 25 mil e só tinha 500 lá dentro. É uma parada louca, assim. Então, esse é um dos pontos, né? Tanto que o título de capitalização é um produto que, para o banco, ele tem uma margem de 300% de lucro. 300%. Caramba. Por quê? Porque considera a quantidade de pessoas que resgata antes do prazo. Sim. E perde parte do valor. Tipo, você colocou R$1.000, resgata antes, tira só 500, menos às vezes, né? Que é isso que faz ele lucrar, né? Tem um certo seguro não ali. Só isso. Não só isso, mas é um dos produtos que faz ele lucrar muito. Não, dentro desse... Exato. E aí, voltando para a questão ali, né, que eu estava falando,
Então, assim, eu tinha venda desses produtos no banco que não fazia sentido. Então, eu simplesmente não fazia esses produtos, né? Só que aí começou a gerar um conflito. Pô, você não tá batendo as metas e tal, né? Faz muito negócio, mas não vende o que deveria ser vendido. Eu abria muita conta, captava muito dinheiro para investimentos, mas certas coisas eu não fazia porque, não faz sentido, eu não vou fazer, e batia de frente. Mas aí começava a gerar um atrito com o pessoal do banco, né? Então, teve alguns outros episódios, mas o principal episódio que, assim, fez eu dizer, a partir de hoje, chega, vou tomar uma decisão. Tem um episódio que eu praticamente nunca conto, assim, né? Mas eu vou falar aqui rapidamente. Eu tava algum tempo... Exclusivo, né? Exclusivo, exclusivo mesmo. Eu vim algum tempo já negociando, né, um cliente para abrir uma conta. Não era uma conta qualquer, era uma conta grande. E se aquele negócio desse certo, seria a minha maior captação dentro do banco até então, né? E aí, foi mais de um ano já. Eu já vinha negociando com ele na época de HSBC, virou Bradesco, a coisa toda, e eu negociando aquele cliente. Em paralelo a isso, eu estava querendo ir para o Private Bank do Bradesco. O Private Bank são os gerentes de investimentos que atendem clientes que têm no mínimo 5 milhões de reais. E aí eu teria que ir para Curitiba ou para São Paulo. Estava disposto a fazer isso, né? E aí, beleza, aquela negociação andando, o meu processo lá de conversa com a galera do Private Bank também andando, fechei com o cliente. Aí o cliente abriu a conta, né? No dia seguinte ele depositou 10 milhões de reais. 10 milhões, fez uma TED de 10 milhões para investir. Aí na hora eu peguei assim, liguei depois que fechou lá e tudo certo, no final do dia, liguei pro chefe do meu chefe, que era o superintendente regional, que era o cara que ele ia me abrir portas para o Private Bank, porque eles precisam me liberar de uma estrutura do banco para eu ir para outra estrutura, né? Sair da rede de agências e ir para a rede do Private Bank. Liguei para ele e falei, fulano de tal, né? Não vamos falar nomes, obviamente, né? Lembra aquela conta que eu conversei com você, aquele cliente? Então, abri a conta, o cara já botou os 10 milhões, vamos investir. Aí ele falou para mim assim, quanto de capitalização você fez para esse cliente? Eu falei, não fiz capitalização, porque nem terminei o porquê, ele já me cortou. Quanto de consórcio tu vendeu para esse cliente? Eu falei, não vendi consórcio, não é perfil dele. E quanto de previdência privada tu fez para ele? Eu falei, não é previdência privada. Então tu não fez nada. E desligou o telefone na minha cara. Aí eu comecei a pensar. Cara, eu abri uma conta, o cara me botou 10 milha ali para investir, né? Ia fazer uma baita de uma carteira diversificada, fundos, títulos de renda fixa, uma parte ia para renda variável, junto com a corretora do banco. E o cara simplesmente disse que eu não fiz nada porque eu não vendi aqueles produtos péssimos que tem lá. Não fez o banco lucrar, né, na verdade. Exatamente. Cara, pra mim, assim, aquilo ali, eu tava tentando remoer para entender o que aconteceu, né? Aí, nisso, do meu lado, eram 3 gerentes que sentavam um lado do outro. Tinha outros 2 gerentes lá do alta renda também, né? E nisso, esse cara do lado, ele tinha feito um título de capitalização, 20 mil reais para uma senhora de 81 anos. 20 mil reais numa pegada só, assim. Tirou do dinheiro dela, botou na capitalização. Mas que nem investimento que é um negócio péssimo, né? Uhum. Aí tirou foto... velha, né? Tipo isso. Tirou foto com a proposta da capitalização assinada. Imagino que a pessoa nem sabe o que ela estava comprando. E aquela foto já começou a rodar grupo de WhatsApp da regional e todo mundo parabenizando, e-mail, parabéns, esse é o cara, 20 mil, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, cara, isso aqui tá tudo errado. Um negoção aí, ó, grande, você não fez nada. Agora outro que vendeu uma coisa... Aí eu falei, não é aqui que eu quero ir. Daí já não avancei mais com as negociações no Private Bank. Isso era final do ano. Fevereiro, quarta-feira de cinzas, cheguei na agência, falei pro meu chefe, vai estar de manhã cedo na agência já. Quarta-feira de cinza, sempre o banco abre só à tarde, né? E eu falei pro meu chefe se ele ia estar de manhã. Ele falou, vou estar de manhã, 11 horas eu tô lá. De manhã, 11 horas. Aí eu cheguei 11 horas também e falei pra ele, tá aqui meu crachá, tô pedindo a conta, não quero mais esse negócio aí. Pedi demissão e falei, deu, chega. E decidi sair do banco, né? Então, naquele momento, pra mim, foi um alívio, né? E uma das outras coisas até que fez eu tomar essa decisão... vocês não têm ideia da quantidade de gente dentro de banco tomando Rivotril, entre outros remédios para loucura, mulherada chorando no banheiro, na cozinha.
Cara, é desumano isso, é desumano. O banco, assim, a pressão desgraçada. Reunião diária, todo dia de manhã cedo, 8 horas da manhã, começava 8h30, tinha que estar lá 10 para as 8, daí só batia o ponto às 8h30. Então, tinha que, tipo, ir para reunião de graça, né? E aqui, ó, chuletada, quanto que você vai fazer de produção hoje, quanto que você vai entregar, e vocês estão vendo ali na rua, tá cheio de gente ali querendo trabalhar também. Então, vocês vão trabalhar... Pressão psicológica, né? Meu Muito, Deus. todo dia. Aí chegava 10 horas da manhã, quando ia abrir a agência, já passava com o caderninho, e aí, como é que tá a produção já? Quanto que já tem no sistema? De meio-dia também, de meia-tarde também, final do dia tu tem que ir na mesa do chefe, bater o ponto e na mesa do cara lá pra conversar, passar a produção do dia, e às vezes era mais meia hora de, como diz um aluno meu, né, surra de paninho, toalha molhada, né, aqui, ó, negócio... Então, sim, a pressão psicológica ao extremo, sabe? Eu sempre fui muito firme em não levar trabalho para casa, porque senão tu leva esse estresse, leva essa situação, sim, mas é bem complicado, assim. Então... Aí, foi aí que em 2018, fevereiro de 2018, eu decidi pedir demissão, sair fora de banco. Foi bom enquanto durou, aprendi muito, né? Só que eu não ia deixar de trabalhar com investimentos, que foi algo que eu sempre gostei, amei de trabalhar com investimentos. E aí eu fui convidado para ser sócio-diretor de um escritório da XP Investimentos. Eles tinham um escritório em Florianópolis e queriam abrir uma nova unidade em Balneário Camboriú. Então, eu fui sócio para encabeçar e iniciar essa unidade em Balneário Camboriú. E, ali eu estava realizado, né? Porque eu só fazia exatamente isso. Eu só atendia clientes que tinham valores acima de 1 milhão investido, que era a maioria dos clientes que eu já atendia no banco. Então, por relacionamento, fui trazendo esses clientes para a XP. Naturalmente, os caras ganhando mais, sendo bem atendido, né? E lá tinha essa liberdade, que não tem essa questão de meta e tudo mais. Pô, e o negócio começou a crescer muito, assim, feliz. Tu não precisava vender uma coisa que tu não acreditava, né? Porque não tem meta de venda de produto, assim, né? Você vai ver o que é melhor, de fato, pro cliente, você vai fazer isso, né? Existe umas entrelinhas, né? Que se o cara não tiver ética, né? Porque ética, assim, ou você tem ou você não tem. Não tem essa parada de, eu sou meio ético. Não existe isso. Então, porque se você não tem ética, você vai colocar produto ruim mesmo na XP para ganhar comissão, porque o assessor, ele é remunerado pelos investimentos que o cliente faz. Ele pode comprar porcaria ou pode comprar coisa boa. Porcaria te dá dinheiro no bolso, coisa boa não te dá dinheiro no bolso. E aí, o assessor, ele quer um cliente para longo prazo, ele realmente vai fazer o melhor pelo cliente, ou ele está preocupado em botar uma boa bolada no bolso e daqui 6 meses, 1 ano e saltar fora, né? Então, aí na XP, o negócio cresceu, assim, sensacional. Só que aí, eu percebi uma parada. Eu sentava com o cara de 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões para conversar, para falar da carteira, eu sabia o que era melhor para ele. Mas eu precisava meio que, dar uma aula para ele primeiro, para que ele entendesse o que eu estava falando e as coisas fazerem sentido. Eu pensei, cara, eu vou tentar encontrar uma forma para poder pegar isso daqui e eu começar a ganhar braço, porque eu não vou conseguir escalar esses atendimentos e crescer da forma que eu queria crescer. Aí eu criei um Instagram, @investindo.inteligente, para compartilhar conteúdo de investimentos com o foco de pegar o meu cliente, fazer ele seguir a página, para ele ir aprendendo, sabe? Ele ir aprendendo para que a coisa ficasse mais... Só mais que aí, fácil, né? A roda ia gerar mais... Exatamente. E eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, assim, desde a época de banco, saía uma normativa, alguma coisa nova, eu ia lá rápido para aprender sobre aquilo e depois poder ensinar. Eu sinto prazer em poder ajudar as pessoas, sabe? É uma parada, um dom não, né? Uma parada natural mesmo, assim, gostar de ajudar. E aí, beleza, comecei lá no Instagram, só que o negócio começou a crescer, e comecei a postar tudo quanto é tipo de conteúdo para ajudar, o que me pediam, e aí o pessoal ia pedindo conteúdo de tudo quanto é tipo, fui gerando conteúdo. O negócio, em 1 ano, tinha mais de 70 mil seguidores, né, no Instagram. Aí chegou um momento que eu decidi por abrir algumas turmas por pessoal pedindo, né, para algum curso de investimentos, para aprofundar mais, porque hoje é assim, ó. Você vai no YouTube, você aprende tudo sobre investimentos. Só que o problema é que tem tanta informação, mas tanta informação de forma desorganizada, que às vezes fica... quando tu vai estudar, tu se perde. Só que só o fato de estar desorganizado, tudo bem, né? Se você pegar um jogo aí de pecinhas, você monta ele, demora, mas você monta. O cara bota numa ordem cronológica. Isso, assim. Você consegue. O problema
é que além de estar desorganizado, existem várias estratégias, métodos de você fazer os seus investimentos. E não é que um está certo, um está errado. Cada um tem sua forma. E aí você mistura essas formas, mistura a parada toda. Talvez tenha um momento também do... Exatamente, a parada de exame. Então tinha uma demanda por, assim, ter um curso, um conteúdo, uma parada lógica, um método para você colocar em prática, né? E, inclusive, se eu for usar até um exemplo, você estudar investimentos, entender que tem vários métodos, é que nem, vou fazer um churrasco. Dá para fazer várias formas de um churrasco bom, né? Por exemplo, vou temperar a carne e vou depois colocar na grelha. Vou pegar a carne cru, vou colocar na grelha e passar o sal depois, ou ali na hora, ou eu vou fazer tudo cru e vou colocar o sal aqui, né? Que nem os caras lá, né? Então tem isso. Agora, vai pegar uma carne, tempera, coloca na grelha e joga sal em cima. Não vai dar certo, porque você vai ter sal demais, entendeu? Sim. Você mistura estratégias, que nem vou fazer um bolo e vou botar o fermento no final. O bolo não vai crescer, não vai funcionar, então tem uma sequência. E foi aí que eu comecei a abrir algumas turmas de alunos e o negócio também começou a expandir de uma forma que eu não imaginava. Além disso, eu comecei a ser convidado para dar várias palestras pela cidade. Palestras lá na região, aqui pela região do Alto Vale também, e eu ia palestrando. E essas palestras eu nunca cobrei nada, nem um centavo. Sempre foi palestras com o intuito realmente de ajudar as pessoas. Sim. Aí fiz um livro digital sobre investimentos e dei ele gratuitamente. Mas em questão de pouquinho tempo, eu estava com mais de 35 mil downloads do livro. O negócio assim foi gigante, assim. Pessoal baixando e feedback positivo mesmo, né? Mas o meu objetivo é de ajudar, levar a educação financeira para o máximo número de pessoas. E aí chegou num momento, durante a pandemia, em 2020, que o escritório da XP, nossa, a gente estava crescendo muito. Nós estávamos chegando à marca de R$1 bilhão sob assessoria, 980 milhões já estava. Só que aí chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão. Por quê? Porque eu estava muito bem na assessoria, escritório crescendo, ganhando muito dinheiro, só que tinha outra coisa acontecendo em paralelo, que realmente me encantava, me enchia os olhos ali, né? Fazer uma coisa por paixão mesmo, que é a parte da educação. E que estava crescendo também. E eu via que, puxa, eu podia ajudar muito mais pessoas na educação do que na parte da assessoria. Uhum. Então eu decidi abrir mão de uma baita de uma renda na assessoria, vendi os clientes, a carteira, o negócio, a sociedade toda, e aí para focar somente na educação. E principalmente essa venda, apesar de, se eu fosse fazer as duas coisas, eu não ia conseguir fazer com qualidade. E eu não queria ter essa questão de parcialidade. Eu priorizei muito dentro da educação ter uma imparcialidade. Porque hoje você encontra muito educador financeiro. Muito. Uhum. Pessoas boas. Sim. Só que os caras, na grande maioria, eles são bancados, patrocinados por uma corretora, por uma casa de análise de investimentos, enfim. E aí começa a distorcer a realidade, né? Você vai ter que puxar a sardinha pro lado dela. Exatamente. Tem uma coisa melhor aqui para te oferecer, mas eu não vou falar. Porque eu não posso, sabe? Então, essa imparcialidade eu nunca quis abrir mão. Então, eu optei por seguir esse caminho em 2020 e focar somente na educação. E, nossa, eu estou extremamente feliz. O negócio vem crescendo de uma forma absurda, assim. Hoje são 1.023 alunos na mentoria e mais 300 e poucos alunos no investidor iniciante, que são 2 produtos principais que eu tenho. Então, são praticamente 1.400 alunos hoje dentro da escola. Na escola a gente tem um curso que ele é voltado para o investidor iniciante, que ele não é muito... não é o nosso foco. Eu geralmente abro 1 ou 2 vezes por ano as inscrições, só para aquelas pessoas que querem um conteúdo mais organizado. Mas o nosso foco principal na escola hoje é a mentoria. Então é um programa de mentoria, ele tem um período de duração, são turmas que abrem de tempos em tempos, e ali a gente entrega assim de tudo para o aluno, né? Então são encontros, material complementar, didático, tudo. Então o nosso foco hoje é principalmente na escola. A gente está extremamente realizado, tanto que agora, em 2022, a gente conseguiu o selo do MEC para que a nossa mentoria seja reconhecida como extensão universitária. Então a gente tem o reconhecimento do MEC também e estamos caminhando para melhorar ainda mais e transformar essa extensão universitária na opção do aluno ter um curso de lato sensu, como pós-graduação reconhecido pelo MEC também. A gente está caminhando para isso. E junto, agora em 2022,
surgiu outra demanda dentro dos negócios, que é a demanda do quê? Dessas pessoas que estão dentro da mentoria, a maioria dessas pessoas são pessoas que já têm dinheiro para investir. Quando eu falo assim, já tem dinheiro para investir, eles têm no mínimo 10 mil reais. Mas tem muitos alunos com 100 mil, 500 mil, acima de 1 milhão também. E essas pessoas começaram a ter uma demanda de, Ricardo, eu queria que você acompanhasse meus investimentos, estivesse perto todos os meses, porque o mercado muda, as estratégias mudam, enfim, e o que a gente poderia fazer? Então, é um projeto que lá no passado eu já tinha também, só que eu não tinha braço, e agora em 2022 a gente começou com isso também, que é a consultoria de investimentos para alunos. Então, nós temos hoje o braço da educação e o braço também da questão da consultoria de investimentos, né? E até para entender o modelo de consultoria, hoje no mercado financeiro existem 3 principais, como que eu poderia dizer, figuras para atender um investidor no mercado financeiro, né? Tem algumas outras, mas essas figuras elas não atendem o investidor na ponta, que é o analista de ações, que está lá dentro dos fundos, é o gestor de fundos, eles são só por trás dos bastidores. Essas 3 figuras, elas são o gerente de banco, e o gerente de banco, como é que funciona? É até importante falar da remuneração, porque é ali que existe o conflito de interesse, e é ali que o cliente, o investidor, ele sabe muitas vezes se ele está com um bom negócio ou não. Por exemplo, o gerente de banco, ele é pago pelo banco, então ele tem que bater meta. Se ele tem que bater meta, ele vai te oferecer os produtos para ele bater a meta dele. Dá maior lucro, né? Exatamente. E assim, o gerente de banco às vezes te coloca numas enrascadas, uns negócios péssimos que só vendo. Não é porque o cara é mau. Uhum. Não, é porque Mas assim... ele tem que fazer o trabalho dele. Ele tem que entregar a meta dele, ele tem família para sustentar, ele tem uma carreira para zelar, enfim, ele quer ser promovido, ele quer ganhar aumento, ele tem que entregar, vender aqueles produtos. E, cara, pasma. Não, na verdade não é que o cara não vai lucrar, mas provavelmente ele vai lucrar menos que uma outra pessoa, né, que se botasse na mão de outra pessoa, né? Exatamente. E aí quando... Tem umas coisas assim que são bizarras, por exemplo, tem bancos aí, um dos bancos que eu fiz na minha carreira, né, para não falar nome, mas o último banco aí da minha carreira, os caras só contratam gente que não é do mercado. Ou seja, e tem um limite de idade de 26 anos. Por que isso? Se eu vou contratar uma pessoa que nunca foi do mercado financeiro e tem no máximo 26 anos, o que eu vou pegar essa pessoa... eu não lembro o nome, tipo um tapa-olho que os cavalos usam para quando você vai andar Cabresto, no trilho. né? Não é o cabresto, tem uma outra parada aqui, que era para andar e não olhar pro lado. É isso que acontece. Sim. Os caras, eles vestem a camisa de uma forma absurda, assim, e o que o banco ensina é o que eles vendem. Que muitas vezes... É mais fácil ensinar essas pessoas, né? Que depois, quando o cara já é... E você ensina macaco, o que você... Macaco velho já não consegue mais mudar. E você ensina o que você quer. Uhum. Se eu pegar, por exemplo, consórcio, né? Vou pegar um vendedor, o cara que vai o cara do banco aqui, ó, me explica aqui consórcio. Cara, tem coisas que ele nem sabe que o consórcio funciona daquela forma. Por exemplo, as pessoas vendem consórcio como sendo um negócio sem juros. É uma baita de uma mentira, mas é uma mentira gigante. Né? Por exemplo, consórcio de imóvel. Ninguém fala, mas todo consórcio de imóvel ele é atualizado anualmente pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Se você pegar o INCC dos últimos 20 anos, é maior que a taxa do Minha Casa Verde Amarela, do Minha Casa Minha Vida. Dá mais que 7% ao ano. E você encontra vários financiamentos imobiliários com taxa de 7%, 8% ao ano. Aí você paga a atualização monetária, você paga fundo de reserva, você paga a taxa de administração, na ponta do lápis, dá mais. E aí é legal que quando eu falo esses assuntos em lives no Instagram, no YouTube, às vezes vem hater, vem vendedor de consórcio, dizer, não, tu tá mentindo, tu não sabe o que tá falando. Eu falo, meu amigo, vamos abrir uma live aqui, vamos fazer a live eu e tu ao vivo e a gente vai debatendo. Vamos pra ponta do lápis. Ninguém aceita. Porque, sabe... então, cara, é vendido errado. Consórcio de carro. O consórcio de carro não tem juros, só uma taxinha de administração. Sabia que o consórcio de carro, a partir do momento que você é contemplado, a sua dívida é atualizada com base na FIP do carro novo? Na FIP do carro novo. Todo consórcio de carro, ele tem um bem em referência. Né? É para definir o valor da carta. Não é. É para definir o item que vai reajustar a tua dívida depois. Aí você está andando com um carro velho e a tua dívida em cima de um carro novo. Uhum. Aí quando você olha uma carta de consórcio, ela é de 5 anos, 7 anos, 8 anos. Aí você está com um negócio ali 7, 8 anos pagando atualização de carro novo e tu está com um carro velho.
Só que isso não é falado. E eu não vejo assim, é errado que é dessa forma. Não, é errado a forma como é vendido. Sim. Esse que é um grande problema. Então, assim, quando só falando das 3 figuras, né? Nos investimentos, você tem o gerente e aí acaba acontecendo um conflito de interesse muito grande. Por quê? Porque se ele é pago para bater meta, né, talvez em algum momento ele pode te colocar num produto que não é bom para o cliente, para o investidor. Tem que saber que existe esse conflito de interesse. Sim. O segundo é o assessor de investimentos, que está nas corretoras. O assessor, ele é remunerado com base nos investimentos que o cliente faz. Então, tem investimentos que vai te dar uma remuneração bem grande e tem investimentos que vai te dar uma remuneração baixa, visão assessor. Se você não tem ética, você vai só optar pelo aquilo que vai te colocar dinheiro no bolso, independente se aquilo é bom ou não para o investidor. Né? Um exemplo muito simples. Tesouro direto. Se o cliente comprar, o assessor não ganha nada. Título público. Não é a mesma coisa? Se o cliente comprar, o assessor ganha muito dinheiro. Mas quem não entende de investimentos acha que é a mesma coisa. E na verdade não é. Tira parte da rentabilidade do investidor e vai para o bolso do assessor. Então é de novo aquela história. Ética, ou você tem ou você não tem. Né? Acabar colocando coisa ruim, o cliente vai ser penalizado. Então existe esse conflito de interesse no meio também. E assim... existe muito assessor bom, a grande maioria, sem dúvida, os caras são muito bons, eu tiro o chapéu para eles. Só que, como todo lugar, tem pessoas mal intencionadas também. E é o que eu sempre falo para os alunos. Você tem que, no mínimo, conhecer sobre investimentos, entender sobre os investimentos, para entender se o que estão te entregando é de fato melhor para você ou não. Né? Como é que você vai avaliar se alguma coisa é boa ou não? Né? No mínimo, conhecendo o básico daquilo. Imagina uma pessoa que não entende nada de celular. Não entende. Aí você chega para a pessoa e fala assim, dona Maria, eu tenho esse celular aqui, é um celular sensacional, ele tem 4 câmeras, ele tem não sei o que, quantos megapixels, ele tira foto, ele faz vídeo, ele tem um WhatsApp, Facebook. Nossa, que maravilha. Quanto custa? Só 10 parcelas de 239. Você está vendendo um negocinho lá, um celular de 800 pila. Como que ela vai dizer se ela está sendo enganada ou não? Sim. No mínimo, ela tem que conhecer. Ali o cara começa a entender também porque até hoje, né, talvez não faz, né, mas faz um pouco de sentido, porque até hoje não tem educação financeira nas escolas, né? É bem mais fácil controlar um pessoal que não... Né, quando tu não sabe, é muito mais fácil, né? Os bancos não querem que a galera pressão, tenha educação financeira. Não querem. Se você olhar... lucro dos bancos é lucro absurdo em cima de lucro absurdo. Agora, os últimos trimestres agora, 10% acima do ano passado de novo. Então, ou seja, banco só cresce lucro. E ele cresce em cima da ignorância financeira das pessoas. É mais ou menos o... Porque, hoje em dia tem carro elétrico, mas demorou bastante. Teve outras caras que lançaram, né, os carros elétricos, mas não vingou. Talvez até porque, provavelmente por causa da pressão dos grandes... a montadora, exatamente. Quem vende gasolina, entendeu? Também é. O carro elétrico não vai mais ter, né, pra gente pra vender. Então, sempre vai ter uma pressão de alguém grande, né? E em cima do combustível, é tudo geração de imposto, envolve governo, entre outras coisas. Mas, voltando ao caso da educação financeira. Então, a pessoa pensa, mas se eu não tive educação financeira, eu tenho que aceitar, então, o que o sistema, os bancos me oferecem. Não. Se você... tá aceitando tudo que seja o gerente, seja o assessor, seja qualquer pessoa tá oferecendo para você sem saber se aquilo é bom ou ruim, aquilo é culpa sua. Até hoje, talvez você tava nesse sistema, a pessoa não entendia, tá tudo bem. Não fica com esse peso nas costas se sentindo culpada. Agora, se você entende que, poxa, talvez eu tô pagando R$2.500. E não vai atrás? Tô pagando 2.000. Descobri agora que eu tô pagando R$2.500 num celular que vale R$800. A partir desse momento, quem que é o culpado se você continuar cometendo o mesmo erro? É você. É você. Então, o mínimo é você ir atrás e aprender o básico, pelo menos para não ser enganado. E quando a gente fala de investimentos e dinheiro, cara, é uma das coisas mais importantes na sua vida, porque você precisa de dinheiro para se alimentar, para morar, para o básico, para as necessidades básicas, para realizar seus sonhos, para viajar, para ter uma qualidade de vida melhor. E quando eu falo uma qualidade de vida, eu não estou nem falando de andar de Ferrari, de ir para Paris, não. Poder ir no mercado, encher o carrinho de compra sem se preocupar quanto que vai custar. Sim. Né? E ter uma longevidade, né? Exatamente. Não adianta só o agora, né? Agora eu tô bem, agora eu tô mais...
E depois? Daqui a 20 anos? E isso é qualidade de vida, isso é você cuidar bem do teu dinheiro. Então começa com uma parte de cuidar bem, administrar o teu dinheiro, saber o que você está pagando, gastando, para onde está indo, enfim, e depois fazer esse dinheiro trabalhar por você. Bill Gates já falava, as pessoas trabalham 8 horas por dia pelo dinheiro, mas não dedicam 15 minutos por dia para fazer o dinheiro trabalhar para você. E qualquer um pode fazer isso. Você ter o seu dinheiro, você investir o seu dinheiro, e esse dinheiro vai gerando mais dinheiro, gerando juros, né? E esses juros a mais que você está gerando é menos que você precisa trabalhar lá na frente, é menos suor, você consegue muito mais coisas dessa forma, né? Então, só para fechar aqui, essa questão... Tem o gerente, então, que vai ter esse conflito de interesse, vai ter o assessor que também vai ter esse conflito de interesse e vai do investidor entender o básico, para ele saber, pelo menos, que ele não está sendo enganado, que está na melhor direção. Ele não precisa ser especialista em investimento, não precisa, mas precisa ser o básico. Você vai comprar um carro usado e você não entende nada. Como é que você vai dizer se... né, a lataria tá boa ou tá ruim, se o estofamento tá bom ou tá ruim? O cara que entende um pouco de carro, ele dá uma volta num paralelepípedo, no acostamento, ele já vai ver se tá batendo tudo ou não, né? E ele não é um especialista, mas ele sabe o básico. O básico, exatamente. Ou se você não sabe nem o básico, tem alguém de confiança para te ajudar. Quem? O mecânico de confiança. Ó, meu amigo, eu tô comprando esse carro, dá uma olhada aí para mim, por favor. É o básico que as pessoas têm. Às vezes, e voltando ainda à questão do celular, as pessoas gastam horas e horas, às vezes vários dias, durante muito tempo, pesquisando sobre um novo celular que vai comprar, mas não gasta 10 minutos por dia para ver um vídeo de investimentos, de como cuidar melhor do dinheiro. E às vezes acaba caindo numa parada de um crediário, de um iPhone em 24 vezes, em 36 vezes, que não faz sentido, nem pagou 3 iPhones, né? Sim. Então, e às vezes, muitas vezes... Tem bastante, né? Tem de monte. Então, umas coisas que não fazem sentido. E só para fechar esse ponto aqui, existe também o consultor de investimentos. O consultor de investimentos, uma das partes mais legais é que tira o conflito de interesse do meio. Por quê? Porque o assessor, ele é pago com base nos investimentos que você faz. Você não sabe quanto que ele ganha. O gerente, banco paga. O consultor, quem paga ele, é o investidor. Então, e quanto que ele ganha? Geralmente um percentual sobre o patrimônio que ele tem investido. Quando é um investidor que está pagando, meu amigo, você tem que entregar resultado. Se você não entregar resultado, você não vai ganhar o teu salário, a tua comissão do mês. Independente se colocar no investimento A, B ou C, você vai ganhar a mesma coisa. Então, para que eu vou botar no investimento péssimo se eu vou ganhar a mesma coisa? Né? Porque você não tem uma outra forma de rentabilidade. Então, a parada fica, assim, muito mais ética, fica muito mais transparente. O investidor, de fato, sabe quanto que ele está pagando e ele vai ter as melhores opções. Sem contar que nesse modelo de consultoria, a maioria das consultorias consegue fazer isso. Existe um modelo de cashback. Aquelas taxas que iam lá para o assessor, né, para o gerente também, elas voltam na conta como cashback para o investidor, então, que é uma parada bem bacana também. E aí hoje no nosso negócio a gente tem então o braço da educação e o braço da consultoria. Só que a nossa consultoria ela é focada para alunos, né? Então são alunos que já têm uma estratégia, já têm um método, já sabem como funciona, só que muitas vezes eles querem ter essa pessoa próxima do lado deles, né? Sim. E que muitas vezes nem representa custo, porque na maioria o cara recebe o cashback, é maior do que ele paga, então, tá ganhando financeiramente com isso. E ele tem alguém próximo que ele confia. Mas é aquele negócio, é bacana isso ali, porque é aquele negócio, tu ensina as pessoas e não tem nenhum medo de que as pessoas não vão mais fazer consultoria contigo. Na verdade, tu consegue mais clientes assim, né? Porque as pessoas sabem que tu é um cara que tá ensinando, não tem medo, tu é um cara ético e tu vai ajudar eles depois, entendeu? Porque nem tu falou, eles não precisam virar especialistas. Eles só precisam entender o que está acontecendo. Exatamente. E esse é o nosso grande foco, assim, preparar o aluno para que ele ande sozinho. Então, para mim... Enquanto ele não andar sozinho, tu tá ali para ajudar. Ele tá junto na mentoria, ele tem esse nosso apoio para isso. E dentro da mentoria depois, por exemplo, para nós não importa se ele investe na corretora, no banco, na cooperativa, não importa. Eu quero que ele ande sozinho, ele se sinta bem atendido e, enfim, tá ganhando bem. Claro que a gente sempre vai conduzir ele para onde tá as melhores opções, dizendo, meu amigo, por aqui vai ter esse tipo de problema, já fica atento, né? Então, e aí, claro, o cara depois, quero fazer parte da consultoria. Ele vai fazer parte, só que não importa onde ele investe também.
porque nós não temos esse vínculo com instituição financeira, sabe? Ele investe na cooperativa, no banco e na corretora, quer ser nosso aluno, nosso cliente da consultoria. Beleza, continua com os investimentos lá, porque a consultoria é diferente, né? Ele não precisa estar numa instituição, a gente não é o consultor da instituição, né? É o consultor do cliente. E a gente sempre direciona até a proximidade com ele, né? Isso é um ponto. E aí dentro do nosso negócio é esses dois braços hoje que a gente toca. E eu não sei se tu, assim, eu acho que é um tema, na verdade uma coisa que todo mundo ouve e ninguém sabe. Tu queres, pode falar pra gente um pouco sobre a taxa Selic e o reflexo dentro dos investimentos? Porque todo mundo ouve. Certo. A Selic subiu, a Selic baixou, mas muita gente tem essa dúvida, né? Eu acho que é show. Assim, uma chavezinha que dá pra gente abordar, né? Eu acho que até falando assim um pouco de investimentos, uma coisa assim, até trazendo aí para as pessoas um pouco que elas podem colocar em prática num curto prazo e já ter resultado. O primeiro passo que você tem que fazer é, de fato, definir os seus objetivos. Parece um negócio meio maluco assim, mas é o que você tem que fazer. É um primeiro ponto. Eu quero trocar de casa, eu quero viajar. Coloca no papel. Depois que você colocar os teus objetivos no papel, não importa quantos sejam, você vai começar a colocar o seguinte: quanto que você precisa para atingir tal objetivo? Eu quero trocar de casa, eu vou precisar de quanto? Não sei. Sabe? Você consegue chegar num valor próximo que você precisa para aquilo. Então você vai chegar num valor e vai colocar ali. E aí você vai determinar um prazo que você quer atingir esse objetivo. E aí se você tem investimento ou não, pegar aquele valor, dividir pelo prazo que falta, você já sabe mais ou menos quanto que precisa investir e poupar para isso. Então é a primeira atividade. Inclusive, essa parada de você colocar no papel os teus objetivos, o que você quer conquistar, o que você quer atingir, é uma parada que funciona muito. Eu não sei se vocês aqui já ouviram falar num livro chamado The Secret, O Segredo. Sim. Lei da atração. Tem muita gente que duvida. Eu também duvidava lá no passado. Mas quando você faz o seguinte, dá o benefício da dúvida, e muitas vezes eu gosto assim de convidar as pessoas para sempre dar o benefício da dúvida. Mas isso em qualquer coisa, em qualquer assunto. Não chega sendo aquela pessoa que simplesmente já vai dizer assim, não acredito nisso. Não, peraí. Dá o benefício da dúvida. Uhum. Vai pesquisar, coloca em prática, quietinho, não precisa falar nada, vê como é que funciona. E essa parada de lei da atração é uma coisa que funciona muito bem. Então, quando você mentaliza, focaliza, coloca no papel o que você quer atingir e você foca naquilo de preferência, eu quero ter uma casa. Que tipo de casa? Uma casa 2 andares assim. Imprime a foto de uma casa e coloca na parede num lugar que você vai ver sempre, porque você sempre vai lembrar do teu objetivo. Tá indo trabalhar, tá indo conquistar negócios, é pelo teu objetivo, seja viagem, qualquer coisa que você queira. Começa por aí. Então, vou pensar em investimentos, é isso daqui. Segundo passo, qualquer pessoa, independente do nível que ela esteja nos investimentos, ela tem que ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que ela vai ter guardado em algo com liquidez e segurança. Liquidez é a velocidade de você transformar o dinheiro, o investimento em dinheiro. Tem que ser liquidez diária. Então, isso daqui é o investimento, eu posso de um dia para o outro trocar isso daqui por dinheiro, botar o dinheiro no meu bolso e resolver. Então, reserva de emergência. Você vai usar se der alguma emergência. O que é uma emergência? Um churrasco com os amigos, isso não é uma emergência. Emergência é bater o carro, precisa acionar o seguro, perdeu a fonte de renda, coisas realmente, né? O uso do celular para trabalhar, deixei cair no chão, quebrou, o cachorro comeu, né? É uma emergência, Sim. Então você vai usar para aquilo ali. Então esse é um ponto. Qual que é o valor ideal de uma reserva de emergência de qualquer pessoa? Você vai fazer uma continha bem básica. Você vai pegar primeiro o seguinte, qual que é o teu custo de vida mensal necessário? Que é aquele dinheiro que você gasta todos os meses, que você não tem como não gastar. Por exemplo, você tem como não ir na churrascaria, não ir no futebol, não ir né? Agora, você não tem como não pagar a prestação da casa, o aluguel da moradia, a conta de luz, por exemplo. Então, pega a tua despesa mensal necessária e faz vezes 3 se você é funcionário público, vezes 6, meia dúzia, se você é funcionário CLT, ou vezes 12 se você é empresário, profissional liberal, autônomo, médico, dentista, enfim. Por quê?
Porque o empresário ele tem uma chance de perder a fonte de renda ou ter um momento sem renda maior do que o CLT. Já o CLT tem uma chance de perder a renda antes do que o funcionário público, por isso que eles têm uma reserva maior. Sim. Então, o valor da reserva sempre vai ser de acordo com o teu padrão de vida. E onde é que você vai botar esse dinheiro? Você vai colocar no Tesouro Selic, que é um investimento do Tesouro Direto, né? Você tem que ter conta numa corretora para fazer isso. Você pode deixar num CDB com liquidez diária, você encontra isso em cooperativa, você encontra isso em banco digital. CDB com liquidez diária é um investimento que você coloca lá, ele rende todos os dias e se você precisar usar o dinheiro, você simplesmente vai lá e utiliza seu dinheiro. Então esse é o primeiro passo, definir os objetivos, fazer sua reserva de emergência. E aí, quando a gente olha, por exemplo, hoje, depois, investimento, chegando taxa Selic e tal, antes disso, eu quero ainda fazer um outro adendo. No mercado financeiro, se eu fosse resumir, existem 2 tipos de investimentos. Renda fixa e renda variável. Basicamente, existe isso. Renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para alguém a troco de uma rentabilidade. Para quem que você pode emprestar? Para o governo, para os bancos ou para as empresas. Então, você emprestou lá R$1.000, você vai ganhar 10% ao ano, é como se fosse um cheque predatado. No final, você vai ter o teu dinheiro de volta. Esse cheque predatado, ele pode ter uma data fixa de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, ou ele pode ter uma cláusula que diz o seguinte, a qualquer momento você pode descontar teu cheque, você pode pegar o teu investimento de volta. Então, isso é renda fixa. Dentro da renda fixa, que é quando você empresta seu dinheiro, existem 3 tipos de rentabilidade. Uma rentabilidade que acompanha o mercado, que é chamada de pós-fixada, atrelada ao CDI, a Selic. Esse tipo de rentabilidade você utiliza para investimentos de curto prazo. Reserva de emergência, quer um dinheiro para ir para a praia final do ano e coisa nesse sentido. Existe o tipo de rentabilidade fixa e atrelada à inflação. Fixa é quando você pega momentos de alta de juros, que é o que a gente está vivendo hoje, trava a tua rentabilidade alta, e inflação é quando você quer investir para a tua liberdade financeira, lá para o futuro. Mesmo se a Selic baixar, fica ainda, vamos dizer, nos 13. Exatamente. Mesmo ela caindo, você vai conseguir. Hoje você consegue travar em 13, 14, 15% ao ano a taxa do teu investimento, por Mas exemplo. tem que deixar por um período daí, né? Vai ter um período. Então, por isso que o pré-fixado, taxa fixa, não é para curto prazo. Ele tem a liquidez dele não é... Ele é para 1 ano, 3 anos, 5 anos ou até mais que isso. E o terceiro, que é atrelado à inflação, é para longo prazo. Para 10, 20, 30 anos, que você protege o teu dinheiro da inflação. Inflação é o que a gente viveu nos últimos 2 anos e todo mundo acabou sentindo na pele o que é inflação. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Quando tudo sobe, o nome disso é inflação. O valor do dinheiro, ele se perde? O valor do dinheiro se perde, porque antes você ia com uma nota de R$50, você comprava bastante cerveja no mercado. Hoje, com R$50, olha que dependendo, você pega um engradadinho de 6 Heineken, dependendo do lugar, você nem leva para casa, eu acho, né? Cara, tem lugar aqui, pagar, ou vai no posto, 10 pila uma garrafinha de Heineken hoje, 50 pila nem compra mais 6 Heineken. Então, o dinheiro ele se desvaloriza, porque o preço de tudo sobe, né? Quando você investe, para o longo prazo, você protege o seu dinheiro dessa alta de preços. Então, se existir uma alta de preços, o teu investimento rende mais. Se não existir uma alta de preços tão alta, mas vai manter. A tua rentabilidade vai manter também. Ela acompanha esse mercado. O teu dinheiro ele não vai se desvalorizar no longo prazo. Mas ele só acompanha a inflação ou ele ainda dá uns juros ainda? Inflação mais uma taxa fixa. Tá. Então, geralmente aí 5, 4, 6, 8% ao ano. Vai depender do tipo de investimento. Aí aqui, quando você empresta dinheiro para empresa, banco ou governo, quanto maior o risco do empréstimo, maior a taxa. Aí vai já para um nível avançado de você entender para quem você está emprestando, os riscos e tudo mais, né? O quanto que você topa correr risco para buscar essa taxa. Sim. Então, isso é renda fixa. Você sabe o quanto que você vai ganhar ou o que você vai ganhar de rentabilidade. E aí, eu aproveitando, antes de entrar na renda variável, pensar na taxa Selic agora, né? A taxa Selic é a taxa básica da economia. Ela que regula o negócio todo. E por que a taxa Selic existe? Por vários motivos, mas o principal motivo é regular a inflação. Inflação que a gente acabou de falar, né, que ela é medida pelo IPCA, Índice de Preços do Consumidor Amplo. A inflação em um país como o Brasil, é importante você ter um pouco de inflação para o país crescer. Qualquer país, para que o país consiga crescer, ele tem que ter um pouco de inflação.
Só que inflação de mais é ruim, que é o que estamos vivendo agora, e inflação de menos também é ruim, porque você tem decrescimento, você não está crescendo o país, a economia, o PIB como um todo, Sim, né? por isso vocês falam bastante em controlar, né? Exato. Então você fica controlando. Mas como é que você controla? Você controla principalmente com a taxa Selic. Quando a inflação dispara, você tem que reduzir a inflação. Como é que você reduz a inflação? Diminuindo o consumo. O principal mecanismo para você diminuir o consumo, fazer as pessoas pararem de comprar, é você levantar a taxa de juros. outro negócio. Né? Isso, porque quando você levanta a taxa de juros, acontece o quê? Você enxuga o dinheiro da economia. Porque aquela pessoa, por exemplo, o Fred agora está com 100 mil aqui, né? Você ia gastar. Daí ele pensa, não, mas peraí, a taxa de juros está em 14% ao ano, por exemplo, eu não vou gastar agora, eu vou investir meu dinheiro. Tá vendo que você já tirou o dinheiro da economia? E se você já não botou no negócio, o dinheiro já não foi rodando de mão em mão. Começa a enxugar, então você aumenta a taxa de juros. Então a Selic é para isso. Se a gente fosse resumir, e né, vocês, quem estiver assistindo aqui o podcast, um aprendizado, é o seguinte, existem duas taxas básicas na economia, Selic e CDI. A CDI é como se fosse a irmã gêmea da Selic. Ela anda lado a lado, só entenda isso. Agora, a parte mais importante. Taxa Selic e taxa CDI é como se fosse a tabela FIPE do mundo dos investimentos. A tabela FIPE é quando a gente vai lá comprar um carro, né? Aí eu chego para você e falo, ó, Xande, eu tenho esse Gol aqui para te vender, 50 mil eu quero. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, será que tá caro ou barato? Eu não sei. Vou olhar na FIPE. Aí você olha na FIPE, ele tá 55 mil. Pô, o cara tá me vendendo por 50, então, teoricamente, eu tô fazendo um bom negócio. Agora, eu chego e te ofereço por 50 e o carro vale só 40. Você tá fazendo um péssimo negócio. Então, a Selic e o CDI é como se fosse a tabela FIPE do mundo dos investimentos na renda fixa. Se você tem um investimento que está rendendo abaixo do CDI ou abaixo da Selic, é como se você estivesse vendendo um carro de 50 mil por 40 mil. Você está deixando o dinheiro na mesa. Né? Ah, mas o meu carro não acho quem paga. Não, no mercado financeiro tem quem paga 100% da FIPE sem risco, que é o próprio governo, o Tesouro Selic. Sim. Então, você está ganhando abaixo do CDI, meu amigo, você está num péssimo negócio. E como é que eu vejo isso? Basta você olhar o quanto que está... Vai lá nos teus investimentos, no aplicativo, no Internet Bank, na corretora, e vai lá e olha a rentabilidade dos últimos 12 meses. Aí você compara o quanto que o CDI rendeu nos últimos 12 meses. Quem tá mais, os seus investimentos ou o CDI? Ah, o CDI, você tá com um péssimo negócio, você tem que arrumar a casa. Você tá deixando dinheiro na mesa. E deixar dinheiro na mesa é dinheiro que você poderia usar para realizar sonho, uma tranquilidade financeira maior no futuro. Né? O básico é 100%. Se você estudar, se dedicar, você vai ganhar mais do que isso. Mas já é um segundo passo, entendeu? Então... Selic e CDI, tabela FIPE do mundo dos investimentos na renda fixa. E só para fechar a renda fixa, Selic está em alta, né? Existe um negócio chamado ciclo econômico. O ciclo econômico é basicamente uma onda que fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, nunca vai para o céu e nunca vai lá para a terra. Ela fica oscilando. São momentos de alta e momentos de baixa. Momentos de crescimento de um país, momentos que ele está em queda, estagnação, enfim. Taxa de juros, e assim, ciclo econômico sempre existiu e sempre vai existir. Hoje nós estamos perto de um ciclo econômico de crescimento no país, no Brasil. Enquanto que, por exemplo, vários outros países no mundo, Estados Unidos, Europa, está num momento de queda no ciclo econômico. E os ciclos econômicos, eles não andam lado a lado em todos os países, continentes. Sempre vai existir essas diferenças, isso é normal. Quando nós falamos de taxa de juros, nós também temos os ciclos de taxa de juros, momentos de alta, momentos de baixa. Há pouco mais de 12 meses atrás, a taxa Selic estava em 2% ao ano. Hoje está em quase 14% ao ano. Só que nós estamos no momento de alta da taxa de juros, que foi lá para conter a inflação. A inflação já vem recuando, o mês de julho agora, inclusive, foi negativa, né? Inclusive, a maior inflação negativa desde 1980, um dado bem bacana. E isso mostra que a inflação está contendo e que logo a taxa de juros vai baixar de novo. Como que eu aproveito isso no meu dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Opções de renda fixa com taxa fixa. Você trava a rentabilidade alta agora, quando a taxa de juros começar a cair, a sua rentabilidade vai estar travada lá em cima. Então, títulos pré-fixados são bem-vindos. CDB pré-fixado, qualquer título de renda fixa com taxa fixa. São momentos de você aproveitar essas oportunidades, né?
E tem Se for ver, é bastante, né? Pô, bota 100 mil num ano ali, tu ganhar 13 mil ali sem fazer nada. Né? E aí, se você pensar um pouco mais, juro composto é juro sobre juro. Então, quando você pega uma taxa de 15% ao ano, que hoje existe isso no mercado, no CDB, renda fixa, sem risco, com segurança, em 5 anos, 15% ao ano dobra o teu capital. Se você pegar 15 vezes 5, dá 75, só que é juro composto. É juro sobre juro, né? É 15% sobre o 15% que rendeu e a coisa vai andando. 15% ao ano em 5 anos dobra o teu capital. Você põe 100 mil... Você consegue fazer fixa para 5 anos? Sim. Isso encontra com facilidade. Aonde que encontra? Abre uma conta em uma corretora, por exemplo, e vai lá na opção de renda fixa. Ou melhor, existe um aplicativo chamado... o ícone dele é um porquinho. O nome do aplicativo é Renda Fixa. Você baixa esse aplicativo, é um aplicativo gratuito, e lá você encontra todas as opções de renda fixa que estão disponíveis no mercado naquele dia, de todos os bancos, todas as corretoras. E é importante que, para quem for ver esse aplicativo, sempre olhe as opções entre as 10 horas da manhã e as 3 horas da tarde, porque é esse espaço de tempo que as opções estão disponíveis. Aí você abre lá, você vê, CDB a 15% do banco ABC na corretora BTG Pactual. É só você ter uma conta no BTG lá e comprar o CDB. Só, então é muito tranquilo. A partir de quanto que eu posso colocar num negócio desse? Normalmente a partir de R$1.000. Existem opções a partir de R$1, né? BMG, Banco BMG tem isso, mas normalmente a partir de R$1.000 você já tem essa opção. Então, assim, isso se resume a você investir de forma inteligente. Você entender do básico das opções e fazer o teu dinheiro trabalhar por você. Não ficar dependendo de gerente, dependendo às vezes de pessoas que... infelizmente não estão buscando o melhor para você de fato, né? Esse é um ponto. E aí, fechando aqui a parte de renda fixa, né? Então tem essa renda fixa e do outro lado tem renda variável. Renda variável é ações, fundos imobiliários, enfim, ETFs, são o outro mundo aqui da renda variável. Então, quando você for montar a sua carteira de investimentos, você sempre vai montar uma carteira pautada em quê? Uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. Quanto mais propenso a tomar risco você for, mais renda variável você vai ter na carteira. Maior é a possibilidade de você ganhar dinheiro com seus investimentos. Você pode ganhar mais. Quanto mais conservador você for, mais renda fixa você vai ter nessa carteira. Essa carteira vai oscilar menos, vai ter menos risco, porém no médio e longo prazo você espera uma rentabilidade menor. Não tem o certo ou errado, tem o que é de fato de acordo com cada um. Tem aquela pessoa que vai dizer assim, meu amigo, eu aceito ganhar 14% ao ano hoje nesse momento, tudo na renda fixa, eu vou dormir tranquilo, meu dinheiro não vai oscilar. Eu não vou ficar me preocupando que hoje tem 100 mil, amanhã tem 90, não vou me preocupar com isso. Já vai ter daquele que vai dizer assim, não, eu vou estudar o mercado, eu entendi que nós estamos num ciclo econômico de buscar crescimento. Quando isso acontece, a Bolsa de Valores tende a subir muito nesse ciclo. Ela está abaixo dos 100 mil pontos agora? Hoje está um pouco acima dos 100 mil pontos, próximo de 107. Chegou a baixar um pouquinho, né? Ela chegou a baixar um pouco ali de 100 mil pontos e, na minha visão, ela está num momento assim, o foguete só esperando para decolar. Foguete só esperando, independente, inclusive, do que aconteça nas eleições. Independente. Porque... provavelmente agora até final do ano vai ficar meio estável, né, ali, né, e depois vai dar aquela... Normalmente, olhando assim, dados históricos, né, você tem, um pouco antes das eleições, a Bolsa começa a disparar. Se nós olharmos, por exemplo, das eleições passadas, nós tínhamos o quê? Um forte crescimento na Bolsa em setembro, um pouco antes das eleições. Porque o mercado sempre antecipa fatos. Sempre. Vou te dar um exemplo. Você vê uma notícia lá, a Petrobras anunciou pagamento de dividendos, né, que é a distribuição de lucros, de 5 bilhões de reais. Nossa, vou comprar ações da Petrobras então, porque tá ganhando dinheiro, né? Você comprou, caiu. Porque o mercado já precificou esses acontecimentos. O mercado financeiro sempre precifica os acontecimentos que pode chegar lá na frente. Então, vá da pessoa entender como que funcionam esses movimentos e conseguir investir da melhor forma. E aí, né, vem o ponto. Eu costumo falar para meus alunos, você tem duas opções. A primeira opção, ou você estuda o básico, o suficiente para você não ser enganado, saber o que você está fazendo, e você tem uma pessoa do teu lado te mostrando essas boas opções, um mentor, que é a nossa mentoria. Ou você estuda a ponto de entender, não ser enganado e conseguir entender o mercado e pegar essas movimentações. Que não é a maioria dos casos. Por quê? Porque as pessoas, né, elas não vivem só do mercado financeiro.
né? Quando as pessoas, elas têm vida normal, elas têm o seu trabalho, têm a sua família, elas só querem geralmente fazer o seu dinheiro, né, se multiplicar da melhor forma. E é isso que a gente ajuda. A pessoa quer se tornar um expert no mercado de investimentos, ela vai ter que estudar, se dedicar mais, mas não é o que a maioria das pessoas busca, né? Elas querem realmente assim, multiplicar o seu patrimônio, investindo de forma simples, investindo de forma segura e continuar tendo vida normal. Sim. Então, se fosse resumir aí, renda fixa e renda variável, mercado financeiro, são esses dois lados aqui. Quanto mais agressivo você for, mais você aumenta a renda variável, mais conservador, mais renda fixa. O Thiago Nigro, ele fala também numa quarta opção, que é investir em outra moeda. O que tu pensa sobre isso? Isso estaria dentro do mundo de renda variável. Então, quando a gente fala de renda... Porque, assim, eu trouxe um resumo do mercado financeiro em dois grandes grupos. Dentro de renda variável, você pode quebrar Bitcoin, você pode quebrar investimentos no exterior, investimentos em dólares. Que normalmente eles se nivelam, né? Por exemplo, quando um tá alto, outro tá baixo e um meio que compensa o outro, né? Exatamente. Que daí, né, dentro da renda fixa, você segue uma carteira diversificada e dentro da renda variável também. E essa carteira, quanto mais você vai estudando, mais você vai avançando, você pode ir diversificando ela, né? Aí você coloca ativos internacionais, você pode colocar fundo imobiliário, ações, fundos de ações, pode colocar uma criptomoeda também no meio. Então você vai balanceando ela. E aí que vem até uma frase que eu gosto de usar muito e fica um aprendizado aí, né? Só invista naquilo que você conheça bem, entende como funciona. Porque senão a chance de você perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro é muito grande. Então, tu tá transformando tua carteira num jogo de azar, né? Exatamente. Não é porque vou apostar aqui, né? Um exemplo, viu o vídeo lá do Thiago Nigro comprando Bitcoin, que eu vou comprar Bitcoin e vou fazer o meu patrimônio alavancado. Aí o cara vai lá e coloca 70% do dinheiro dele em Bitcoin. E aí o Thiago Nigro tá com 0,02%, entendeu? Sim. Então, essas coisas a gente tem que cuidar. E nunca esquecer que se você quer ter os seus investimentos, se dar bem no mercado financeiro, não esqueça que o feijão com arroz muito bem feito, é melhor do que muitas outras coisas. É muito mais saudável, vai te alimentar bem também. Feijão com arroz bem feito vai ser muito bom. E vou começar com meus investimentos e tudo mais. Existem estratégias, várias. Escolha uma estratégia, um mentor e siga. Não inventa de começar a misturar as coisas. Porque se você misturar, é que nem você pegar 3 receitas de bolo diferentes e querer fazer um bolo boladão, um bolo diferenciado. Meu amigo, talvez ele não vai botar no forno, o negócio não vai nem crescer o bolo lá. Então, isso é uma coisa muito importante, que também deixar bem alinhado. Eu sempre falo, né? O mercado ele é muito emocional, né? As pessoas, eles se desesperam muito, né? Aí, tipo, principalmente quando deu agora a queda na pandemia, né? Tudo caiu, despencou e o pessoal, o que fez? Vendeu lá na baixa. Exatamente. Entendeu? O mercado financeiro diria assim, né, que é um dos únicos lugares que quando entra em promoção as pessoas saem correndo. Se tem um shopping todo em promoção, as pessoas vão correndo aproveitar as oportunidades. E o mercado financeiro, quando entra em promoção, as pessoas saem correndo, saem fugindo. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa falta de preparo emocional, né? Não só isso também, mas a pessoa não sabe o que ela está fazendo. E quando você não sabe o que você está fazendo, qual é o instinto que você vai fazer? Maria vai com as outras. Se você chega, por exemplo, vamos pensar... O medo toma conta, né? E não pode ser, tu tem que ser um cara que, se tu entende do que está fazendo, tu não vai ter medo se cair ou não, né? E quando você, por exemplo, não sabe o que está fazendo, você vai no Maria vai com as outras. Você vai tentar seguir a multidão porque você se sente seguro. Se você chegar numa cidade que você não conhece, aí lá na rua tem 4 restaurantes, aí você chega e você olha assim, os 4 restaurantes, 3 vazios, 1 cheio com uma fila, onde que provavelmente você vai? Naquela fila. Você nem pensa, mas na tua cabeça você vai dizer, pô, a galera não tá indo do lado, porque lá deve ser ruim, eu vou aqui onde... A galera que conhece, já deve conhecer, então, né, eu vou com a galera. Né? Vou com a galera. Eles têm uma experiência. O brasileiro é assim, tem uma fila, eu vou entrar nessa fila. Pra onde é que vai? Não sei, eu vou com todo mundo. Agora, se você já é experiente, já conhece os 4 restaurantes, aí você já chega de longe pronto e você vai naquele restaurante, você vai pedir aquele prato, você sabe que o negócio é bom, né? E às vezes você vai e daqui a pouco todo mundo começa a ir também, porque viu, não, dá para ir naquele restaurante. Então, quando a gente traz para o mercado financeiro, o pessoal se desespera nesses momentos de queda de ações e eles começam a vender porque eles seguiram uma dica.
Aí eles não sabem dizer, ir lá atrás e dizer assim, cara, eu comprei ações do Bradesco. Mas espera aí, quando eu comprei ações do Bradesco, eu virei sócio do Bradesco. O Bradesco é um grande banco que está com as suas agências trabalhando, vem a pandemia, vem agora, recentemente, uma queda no mercado também, mas as agências estão ali, o banco continua dando lucro, o banco está crescendo, não tem corrupção, não tem nada. Por que eu vou me desfazer dessa sociedade? Poxa, agora é a hora de eu aumentar minha sociedade, porque está barato, mas quem não entende, quem não conhece, sai vendendo tudo, né? Uma coisa que... Inclusive, aconteceu comigo essa semana até. Eu acabei conversando com um seguidor do Instagram, e daí, me pediu uma dica lá de um fundo de ações. Eu falei, tem um bom fundo que no momento faz sentido, esse fundo aqui. Aí ele foi lá, olhou o fundo e falou, mas rentabilidade negativa? Eu falei, cara, esquece o que eu te falei, esquece o que eu te falei, porque tá tudo errado, né? Ou seja, um fundo de ações ou ações, qual que é o melhor momento? Comprar na baixa. Né? Naquele dia, compra na baixa e vende na alta. Agora tá numa baixa. Aí eu falei do fundo, daí ele olha o quê? A primeira coisa que eles olham, a rentabilidade dos últimos 12 meses. É óbvio que tá na baixa, queda. Nossa, mas... tu não quer, tipo, se ele não tivesse caindo, ele não estaria negativo. Daí a pessoa fala, mas um fundo que rende negativo é bom? Como assim? É porque falta entendimento, falta conhecimento, sabe? Essa entra a questão do ciclo que tu falou ali. Vem da questão do ciclo, exatamente. E aí... Tem umas coisas que hoje parecem ser óbvias, mas eu sei que é um mercado que grande massa das pessoas não conhecem e assim, é o que eu resumo. Gente, no mínimo você tem que conhecer para não ser enganado. Mas eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. E você não entendeu que isso é uma das coisas mais importantes da sua vida. Você entender sobre como lidar com o teu próprio dinheiro, que é com ele que você vai comprar comida, com ele que você vai realizar sonho, vai realizar as coisas, vai dar uma tranquilidade financeira para você, para sua família. É com ele, eu quero ajudar as pessoas. E quanto mais dinheiro você tem, mais você vai poder ajudar. Agora, se você não tem dinheiro, como é que você vai ajudar as pessoas? Né? Eu vou ali lavar prato, então. Você vai ajudar uma pessoa. Agora, com dinheiro, você pode ajudar um grande projeto, muitas pessoas e por aí vai. Então, primeiro você tem que se ajudar para depois querer ajudar os outros. Né? Exatamente. E ainda complementando nesse ponto, né? Essa questão de ajudar, de dinheiro. E por segundo, é você realizar sonhos, realizar objetivos, né? Você tá bem com as coisas e, consequentemente, a liberdade financeira que você busca com isso é totalmente diferente, bem melhor do que você ficar à mercê aí de bancos, de corretoras, enfim. Massa. É bastante... Eu gosto desse assunto, assim, de finanças e tal. É que o mercado financeiro, né, é grande, é muita coisa, assim, tá na realidade de cada pessoa, né, e quando a gente fala não só de investimentos, mas vem para um passo antes, né, educação financeira, e educação financeira é uma parada muito doida, porque o que é o resumo da educação financeira? É você gastar menos do que você ganha. Isso parece ser óbvio, mas por que as pessoas não fazem? Porque lá atrás vem uma parada de pensamento antes. É comum que as pessoas, muitas vezes, elas querem comprar algo que não precisam ou não poderiam comprar com dinheiro que não tem, inclusive para impressionar pessoas que elas não gostam. Então, existe muito disso, né? E vem tudo de uma parada de educação financeira, você saber lidar com o teu próprio dinheiro, né? Então... Enfim, eu acredito que quanto mais se conseguir implementar a educação financeira nas escolas, na base, as pessoas verem a real importância sobre isso, sobre esse assunto, muito mais próspero será a economia como um todo, né? Com certeza. E tem muita gente que... Eu não sei de onde é que eles começaram com essa... Desculpa a palavra, uma palhaçada, né? Que mercado financeiro, para um ganhar, outro tem que perder. E não tem nada a ver com esse negócio de um ganhar para outro perder. Né? Quando você fala de mercado financeiro, é você cuidar melhor do teu dinheiro, não é nem um ganhar para outro perder, é você não deixar o teu dinheiro, o ganho do teu dinheiro lá com o banco. É você poder colocar ele num negócio que rende mais. Ou seja, alguém perdeu se você colocou num negócio que rende mais? Não. O banco lá que não teve um spread tão grande. Então, só aí já é uma grande diferença, né? É que, na verdade, o pessoal não entende que riqueza se cria, né? Não é um dinheiro limitado, né? Não Exatamente. existe tantas... 1 trilhão no mundo, isso ali agora o pessoal vai disputar. Vai brigar pelo dinheiro, né? Ele vai se multiplicando, né? E o exemplo mais comum que riqueza se cria e não existe um bolo de dinheiro que as pessoas disputam ele é, por exemplo, assim,
se você tem aqui vamos pegar aqui uns pedaços de madeira. Aí você vai vender esses pedaços de madeira valem R$10. Como que eu vou dar o exemplo que a riqueza se cria? Peraí, em vez de você vender essas madeiras por R$10, você pega essas madeiras e você corta, você alinha e faz uma cadeira. Você vai vender por R$100. Tá vendo que ninguém precisou perder para você ganhar? Você criou riqueza. Mas eu posso ir muito mais além, eu posso fazer uma cadeira personalizada e fazer um negócio boladão ali, uma coisa, né, diferente, e vender por R$200, talvez. Então, quanto mais valor você gera para as pessoas, mais dinheiro você ganha. Sim. E às vezes tem aquelas pessoas que são extremamente preocupadas em ganhar dinheiro e esquecem que se você gerar valor para as pessoas, se você resolver problemas, naturalmente o dinheiro no seu bolso vai ser uma consequência. Mas você tem que resolver problema, tem que gerar valor primeiro, sem dúvida. Uhum. Vamos para os comentários aqui do pessoal do Instagram. O Xande tá preocupado, Xande? Não, tô conferindo se tá gravando. Vamos começar aqui pelo comentário do @carlos.alfar. Ele colocou aí: excelente professor, 2020 fiz o curso e hoje sei investir inteligente. Sucesso. Show. Grande Carlos. Eu lembro bem da turma dele, que ele sempre estava presente também nas aulas, nos encontros ao vivo. Aluno dedicado aí. Forte abraço aí para você, Carlos. Obrigado também por estar participando aí com a gente, né? O @Eduardo... Vamos ver aqui. @Eduardo Cipriani. Ele mandou assim: fala um pouco sobre marcação a mercado, resgate antes do vencimento em Tesouro IPCA. Show de bola. Não entendi nada, mas show de bola, entendi perfeitamente. Marcação a mercado, Tesouro IPCA, explicar aqui em outras palavras para facilitar o entendimento de todo mundo, é basicamente assim: qual é o valor justo de alguma coisa caso você vender antes do prazo? Então, imagina que você tem um cheque predatado aí, né? Tem um cheque predatado aqui para 1 ano. E esse cheque predatado, ele é de R$1.000. E aí eu chego para você e falo assim, eu queria descontar, Fred, esse cheque aqui agora, já só passou 3 meses. Aí você vai dizer assim, tá, beleza, você pode descontar o cheque, mas não vai ser R$1.000. Porque qual que é o valor justo se eu vender algo, né, encerrar o contrato antes do prazo? Uhum. Em vez de ser R$1.000, ele vai ser R$900. Pode ser? Eu falo, pode ser, beleza. Então isso é marcação a mercado. Só que a marcação a mercado tem uma parada que dá para tu ganhar dinheiro. E aí é um negócio, assim, muito, muito massa. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sempre dou esse exemplo da vaca leiteira. Eu vou usar o exemplo da galinha dos ovos. Imagina que você só existe um fazendeiro que vende galinha. Um fazendeiro. E aí você foi lá no fazendeiro e você comprou uma galinha que ela te garante 2 ovos por dia. Aí beleza, você comprou uma galinha, 2 ovos por dia, ou seja, ela dá 60 ovos por mês, né? E você pagou R$1.000 nessa galinha, R$1.000. Botou debaixo do braço e levou embora. Aí o fazendeiro falou assim, ó Fred, se você voltar aqui em 1 ano, eu pego a galinha de volta e te devolvo os R$1.000. E os ovos que ela der durante esse período fica com você. Ah, beleza. Então, daqui 1 ano eu tenho garantido a minha galinha, o meu dinheiro de volta. Uhum. E fico com 60 ovos por mês. Aí passou 6 meses, eu falo, eu não quero mais essa galinha aqui, tá me incomodando aqui, tá sujando a casa toda. E eu vou lá vender essa galinha pro Fred de volta. Chega pro Fred e fala assim, Fred, eu queria vender a galinha. Aí o Fred fala, eu compro a galinha, não tem problema. Só que não sei se você percebeu, mas hoje eu tô vendendo galinhas por R$1.000 que colocam 3 ovos por dia, 90 ovos por mês. Então, tu tem na mão uma galinha que coloca só 60 ovos por mês. Tu consegue entender que tu tem na mão um negócio que não é tão bem visto pelo mercado? Eu compro de ti, mas em vez de eu te dar R$1.000, eu te dou R$800 apenas. Aí você fala, tá bom, então eu vou vender, né? Por quê? Traduzindo isso para o mercado financeiro, você comprou um título do Tesouro IPCA lá com uma taxa alta, e aí quando foi vender, a taxa nova estava mais alta ainda. Você tem um negócio na mão que o mercado não quer, que não é bem visto. Ele até compra de volta, mas você vai perder parte do que você pagou. Agora vamos para o segundo exemplo, que é o que dá para aproveitar hoje. Só que se ele esperar mais 6 meses, ele vai
vai conseguir os 1.000 de volta. 1.000 de volta, exatamente. O investimento no Tesouro Direto, se você levar a vencimento, você vai receber exatamente o que você contratou. Não muda nada. Agora, antes do prazo, marcação a mercado. Qual que é o valor justo disso? Agora, qual que é a parada legal? A parada legal é que no momento que nós estamos passando hoje, é o momento em que o fazendeiro está vendendo galinhas que estão colocando 4 ovos por dia, e mais ou menos isso está previsto para as próximas galinhas daqui os próximos meses, colocarem 3 ovos, 2 ovos. Aí agora vamos por exemplo. Imagina que você tem uma galinha que foi lá e comprou 4 ovos por dia. É prazo de 1 ano. Passou 4 meses, você vai no fazendeiro e fala: ô fazendeiro, eu quero vender minha galinha, não quero mais, tá cagando a casa toda. Aí você olha lá, o fazendeiro ele tá vendendo galinhas que coloca 2 ovos por dia só. Você tem uma que coloca 4 ovos. Você entende que agora você tem um negócio na mão, que é escasso no mercado, ninguém tem aquilo. Cara, isso não vale só R$1.000. Eu quero R$1.700 na minha galinha. Porque afinal ela coloca 4 ovos por dia e ainda você tem 8 meses pela frente de produção e ainda pode pegar R$1.000 no final. Tá bom, vai ter gente pagando. Então é ganhar com a marcação a mercado. Hoje você consegue comprar títulos do Tesouro Direto, IPCA, pagando uma taxa alta. E o que acontece? As taxas do Tesouro IPCA, elas são determinadas pelo Risco Brasil. O momento que nós estamos vivendo agora, pré-eleições, o Risco Brasil, o risco de incerteza, ele está alto. Então você aproveita taxas boas. Daqui 8 meses, 1 ano, você vai ter um Risco Brasil baixo. Ah, mas se o governo X ou o governo Y assumir, como é que vai ficar? Vai ter um risco baixo. Sempre no ano início ali de um novo mandato, de um presidente, é o famoso tempo de lua de mel dos presidentes. O que é isso? É a hora da dança das cadeiras, é todo mundo querendo uma vaguinha, uma teta no governo, aquela coisa, vou tentar, vou ser amigo desse, vou ajudar a aprovar esse projeto, o Risco Brasil vai baixando. Porque todo mundo quer uma parada dentro do governo. O Risco Brasil baixa, as taxas baixam. Aí você tem algo no mercado, na mão, que o mercado não tem. Você consegue ganhar com a marcação a mercado. Ganhar quanto? Você consegue ganhar em 1 ano 40%, 50%, 60%, 70% de rentabilidade sobre o teu dinheiro. Em renda fixa. Tesouro Direto. É uma parada, assim, muito... um negócio sensacional, assim, desde que você saiba aproveitar a oportunidade. Mas aí tu compra um título, então, e daí tu pode vender para outra pessoa? Você coloca qualquer valor em múltiplos de R$30. E na hora de vender, o governo que recompra. Não tem essa opção de ele querer comprar ou não. Ele sempre vai recomprar a preço de mercado. Então, hoje é um momento bom de você colocar, por exemplo, a grana lá e depois você vende a mercado quando as taxas baixarem. Por quê? Você comprou a galinha de 4 ovos e depois só tem mais de 2 ovos, mas você tem uma coisa melhor. Então, você ganha essa diferença, você ganha um prêmio, um ágio em cima dessa venda. Então, é uma parada bem legal. Inclusive, no meu canal do YouTube tem 2 aulões que eu fiz ao vivo aí, ensinando a marcação a mercado e mostrando na prática como que compra, como que vende, como que calcula, quanto que pode ganhar. Tá lá de graça para qualquer pessoa assistir, né? Basta entrar lá no meu YouTube, digitar Ricardo Hoffman, Investir Inteligente, vai achar o YouTube. É um dos últimos vídeos ao vivo que eu fiz lá também. Show de bola. Eu não sabia, não. Cara, o mercado financeiro é muito grande, é sensacional, tem muita oportunidade. Então, mesmo com renda fixa, você pode ter uma rentabilidade magnífica, magnífica. Eu venho desde saber a hora de comprar, né? Exatamente. Então, é o famoso, né, compra na baixa, vende na alta. E a renda fixa, nesses casos, ela inverte a lógica. Você compra na taxa alta e vende na taxa baixa. Agora seria uma hora boa, então. Porque hoje o fazendeiro está vendendo galinha a 4, dando 4 ovos. Mas sabe que mais ou menos daqui a 1 ano, né, ou talvez mais menos, vai ter galinhas dando 2 ovos. Só 2 ovos, porque o mercado vai acalmar. Então, se você olha... E aí, assim, quando eu fiz esse aulão, né, eu não mostrei um número lá e fiz uma conta. Tem dados, tem estatística, você olha o famoso gráfico, onde o risco estava, onde o risco foi, o movimento, como é que você faz essa parada. Mas, assim, qualquer pessoa pode fazer isso, se beneficiar desse movimento, a partir de R$30. Mas eu não entendi por que ele paga tanto depois. Porque aquele título, ele tem uma taxa embutida alta. Sim. Então, você comprou hoje Tesouro IPCA mais 6%,
E depois, daqui um ano, quando você for vender, o seu título paga IPCA mais 6%. Só que o mercado, ele está vendendo IPCA mais 4%. Então, 2% do seu título, vezes o valor que você investiu, vezes os anos que falta para vencer, e normalmente um título desse vence em 2045, essa taxa, vezes o valor, vezes o ano, é que vai ser o teu bônus, o teu ganho. A diferença. Você antecipa esse ganho para o seu bolso. Porque você não devolveu um título de IPCA mais 6, você devolveu um título de IPCA mais 4. Mas aqueles 2% ao ano, tá onde? Esses 2% ao ano tem que ser pago. E eles pagam isso em bonificação. É teu, você comprou. Então você vende aquilo, você antecipa, entendeu? Pô, que da hora. Agora, o inverso é verdadeiro. Se você comprou IPCA mais 4... e você vai lá vender e você tem que entregar a IPCA mais 6, esses 2% vezes o valor investido, vezes os anos que faltam, você vai ter que colocar ali. Ou seja, vai descontar do valor do teu título a receber. A galinha que valia R$1.000, você vai ter que entregar 800, a 700, a 600. Ou esperar até o final. Ou esperar até o final. Então, se você olhar a rentabilidade do Tesouro IPCA, ela oscila tanto quanto a Bolsa de Valores. E um dado legal também, quando você olha um período dos últimos, considerando a Bolsa 100 mil pontos, 100 mil pontos ali. Se você olhar a rentabilidade dos últimos 10 anos da Bolsa de Valores e a rentabilidade dos últimos 10 anos de um Tesouro IPCA mais 4%, que é um título que qualquer um acha a partir de R$30, foi igual. Então você pode ter rentabilidade de Bolsa de Valores investindo na renda fixa. Mas aí tu tá falando do Ibovespa daí? Do Ibovespa, pegando o Ibovespa de forma geral, né? Sim. Considerando. Claro que se você fizer uma carteira inteligente de ações... normalmente, né, é um padrão assim, né? Tipo, mas normalmente quem tem mais experiência consegue tirar muito a mais, né? Mas assim... nem sempre, tá? Nem sempre. Não é fácil você ganhar o Ibovespa num período de 5, 7, 10 anos. Um período longo. Não é fácil. Por quê? Porque as coisas mudam e muitas vezes o fator emocional bagunça a coisa toda. Né? Se você pegar, por exemplo, revistas de 2010, 2011, manchetes, e você olhar top 10 empresas para você investir em 2010, qual era uma das duas primeiras? Você tinha a empresa do Eike Batista, a OGX, você tinha a Oi, eram as top 10 ações do momento. A Oi hoje tá se acabando, né? Tá em recuperação. Centavos, né? Deve estar 1 e pouco lá, recuperação judicial, uma ação que tá valendo já mais de R$100. Tu chegou aquela vez, eu li o livro do Thiago Nigro, né? Aí tinha uma empresa, acho que era Mundial. Sim. Eu acho que eles vendiam tesoura, coisa assim, né? Mundial, aí o pessoal, essa empresa chegou na Bolsa de Valores a valer 800, não era? Ela teve um período assim, de especulação. Todo mundo foi atrás, meu Deus, vamos comprar. Quem comprou lá em cima se fudeu tanto, né? Perdeu muito dinheiro, mas é uma especulação assim, tipo, nada a ver. Nada a ver, né? E aconteceu muito parecido com a Tauro Armas, ali logo que Bolsonaro, um pouco antes ali que ele estava à frente nas pesquisas, enfim, tinha muita possibilidade de se eleger, e daí porque Bolsonaro, daquela coisa de armas e tal, falava sobre o armamento, né? E as ações da Taurus também começou a disparar, assim, mas a empresa, se a você Magalu olhar, também, né? A Magalu foi outro negócio, assim, louco, né? Magalu... Sim, tipo, tinha a Via Varejo, a Magalu dispararam, mas tudo que sobe vai cair uma hora, né? Nada é só pra cima e nada é só pra baixo. E o engraçado é que ninguém tinha medo de comprar a Magazine Luiza nas alturas. Agora, porque a empresa vai falir, porque isso, porque aquilo, e pode anotar aí. Assim que as taxas de juros começarem a cair, o varejo, Via Varejo, né, Magazine Luiza, começa a subir de novo, porque começa a entrar mais dinheiro para o mercado, e quando o dinheiro entra no mercado, aonde é o primeiro lugar que as pessoas vão gastar dinheiro? É no varejo, né, nessa parada aí de, por exemplo, comprar geladeira, comprar essas coisas aí. Ali começa o dinheiro a entrar, e essas ações começam a subir de novo. Só que aí as pessoas só vão ter coragem de comprar... Quando tá lá em cima de novo. Quando tá lá em cima. Daí o pessoal tá dando recomendação de compra, isso e aquilo, e agora é o momento vem clássico, aquelas manchetes, né? O galera, né? O pessoal ganhando muito dinheiro na bolsa, daí esses negócios, daí quem não é leigo vai, né? Exatamente. Então, tem coisas assim que... Entra na hora errada. Quando
Quando aquela pessoa que menos espera vem falar de ações para você, é o momento que é o final de festa, né? Melhor tu vender. Tem um ditado que diz assim, se você vai abastecer o teu carro, daí o frentista do posto está colocando abastecendo o carro. E nada contra ele não poder investir em ações, né? Mas, por exemplo, num assunto que não tem nem lógica você tomar. Aí o cara fala assim, e aí, tá investindo em tal ação também? Cara, é porque já é o final da festa, já é hora de... A parada já tomou um preço, uma... Melhor vender porque... Porque é questão de tempo para o preço corrigir, né? Então, o mercado, ele, no longo prazo, ele é racional. Ele sempre vai se ajustar à realidade, mas no curto prazo acontecem coisas irracionais, de empresas se valorizarem demais, outras de menos, enfim, movimentos de mercado que acontecem ali, né? Geralmente a sardinhagem que fala no mercado financeiro, o tubarão e a sardinha. O tubarão é o grande investidor que conhece e sabe o que está fazendo. E a sardinha vai no movimento, vai seguindo o que está acontecendo, mas quando menos espera, chega o tubarão ali. Por isso que eles falam, tem esse negócio que quando o mercado financeiro, para um ganhar, outro tem que perder, né? Porque todo mundo faz isso. Quem não sabe, está sempre perdendo dinheiro. Eles acham que está indo só para os caras que estão entendendo, mas tudo se cria, né? Exatamente. O erro não é dele, que aí quando você... O erro é do cara que não... e quando você vai para o mercado financeiro, por exemplo, bolsa de valores, como é que você ganha dinheiro com ações de fato? Qual que é o fundamento da parada? É você se tornar sócio da empresa, se a empresa lucrar, ganhar, ela vai distribuir lucros, você ganha através dos dividendos, e a empresa se valoriza, você vende ação por um valor maior do que você comprou. Esse é o princípio básico. Agora, quando você entra para especulação... Aí o que acontece? Você começa a comprar e vender, né? E tem gente comprando e gente vendendo. Aí eu costumo usar muito o exemplo que, sim, o mercado é dos pacientes. Porque quem é impaciente, quem age na emoção em momentos de queda, vai vender tudo, porque agora o mundo vai acabar, vai se desesperar. E quem é paciente, entende entre aspas, do jogo, como é que funciona o mercado, vai comprar e vai esperar. Porque lá na frente a coisa vai voltar, quando pandemia. Começou a pandemia, o negócio desabou. Quem não fez nada, ficou quietinho, recuperou tudo logo depois, em questão de 5, 6 meses. Quem vendeu lá embaixo no fundo do poço, perdeu dinheiro. Eu lembro que ali que eu comecei a mexer, né, na bolsa, né, tipo, começou a me interessar mais. Aí caiu, eu lembro que tem aquela empresa Azul. As linhas aéreas. Comprei por R$9, quando tava bem baixo. Depois eu fui vender, tava em 20, tá ligado? Tipo, subiu bastante. Naquela... E era uma coisa óbvia, sabe? Pô, caiu, tudo caiu, beleza, mas tudo vai voltar, tipo, né? Exatamente. Claro que o setor de aviação sofreu muito, né? Bastante, né? Mas... Só que, pô, Azul... Algumas empresas também não chegaram no patamar que estavam, né? Eu acho que antes da pandemia ela tava valendo R$50. Exato. Mas tipo, quase 60, tudo né? sobe, né? De novo. Exato. E assim, né? Quando você olha algumas coisas... porque a empresa pode quebrar. Pode. Agora, vamos falar a verdade. Tu acha que o governo iria deixar quebrar, pegar 3 empresas aéreas, a Latam, Gol e Azul, quebrar? E como é que ficava o mercado aéreo? É óbvio que ia soltar dinheiro ali, financiamento, enfim, de qualquer forma para ajudar, para não quebrar. Porque se você deixar quebrar, aí... parada desanda tudo, sim, né? E o Brasil todo, né, vai parar e, tudo desanda. Exatamente. Então, é uma questão meio lógica, assim. Mas sempre vai ter dessas aí de grandes altas, grandes quedas e tudo mais. E Magazine Luiza eu acredito muito que vai chegar um momento de novo que a galera vai dizer, pô, não aproveitei lá atrás, no passado, né? Então, é uma questão de mercado. Taxa de juros começar a cair, o varejo começa a andar de novo e a coisa começa a fluir. Isso tu diz aí da Magalu é Bolsa de Valores daí? Magazine Luiza é a Bolsa de Valores, né? Sendo exatamente. Ação negociada lá na Bolsa de Valores. Não é regra, né? Mas, né? A expectativa é de... Eu nunca fui de investir em nada, né? Que eu sou cliente do Nubank há muito tempo, apareceu lá pra comprar aquele... pedacinho? Ficou um pedacinho, mais pedacinho ainda daí. Não, daí eu botei lá, tipo, bota um valor tanto, daí o que chegava mais próximo, eles devolviam aquela... Pra fechar inteiros, né? Acho que deu 8 BDR, né? Meu Deus, 300 pila quase, né? Eu não sei de poucos pila. Mas vai subir. Eu também acredito, mas é uma coisa que vai levar um pouco de tempo ainda. Ela foi precificada com preço muito alto, sim, sem dúvida.
mas é uma empresa que eu vejo, assim, para longo prazo. Ela tem muito que melhorar, principalmente na questão de geração de lucro ainda, sim. mas ela tá abraçada dentro de um segmento do mercado que é os jovens, né? E as pessoas mais velhas... Por isso mais que eu comprei, e assim... a carteira dela sei lá, eu tenho meio que uma paixão pela Nubank, entendeu? Eu comprei por causa disso. Eu pensei, nunca comprei, tipo, não imaginei que ia perder assim tão fácil, né? Mas quem sabe que... Só perde quem vende, né? Só não vender, né? Sim. Só não compra na emoção. Não, né? às vezes dá vontade, tem 100 e poucos pila aqui. Vou, não, deixa ali. Uma hora vai... Não, tem que deixar quieto e um negócio na que verdade, no longo prazo, é foda isso ali, porque muita gente ainda faz essa cagada, tipo, de botar um dinheiro que tu precisa, entendeu? Exatamente. Pô, cagada. Não, mas... Não, mas é verdade, o dinheiro que tu botou lá, tu precisava desse dinheiro? Tu precisa desse dinheiro? Então, tu fez certo, entendeu? Tipo, é uma visão de longo prazo, podia exatamente. ter escolhido um pouco melhor, né? Mas tem gente que precisa podia ter participado lá da escola, né? Eu comprei esse negócio de Ethereum também aqui. Criptomoeda aí, ó. É a segunda, né? Mas... Eu nem lembro quanto Sim, segunda maior, Nem lembro quanto que eu paguei aquela vez. Enfim, né? Não vai dar boa. É isso aí. Já aproveita, segue lá meus conteúdos para aprender mais sobre isso. Vou fazer um evento do dia 22 a 28 aí. Evento sensacional, tem que aproveitar. Eu vou estar de repouso. Então, tem tempo, né? Assistindo, Dizer que não tem tempo é desculpa, hein? Verdade, tá de férias, né? Só investindo. Não, mas quando tu abrir aquela... Eu sou bem leigo, assim, sabe? Quando tu abrir aquela outra que tu falou que abre... Do iniciante? eu quero... Essa eu quero... Porque o outro, por enquanto, não tem dinheiro pra isso, né? Mas aí, não, o outro tem pra pegar o entendimento, inicial, entender né? como é que funciona. E não, porque assim, que nem tu falou... É pra pelo menos não deixar o pessoal te passar a perna, né? Exato. Basicamente, né? Porque, tipo, quando a gente tava falando antes daqueles perfil de investimento e tal, eu acho que a previdência privada trabalha nesse tipo ali, né? Porque o que eu fiz aquela vez, eu já parei, né? Mas aí era tipo, tinha 3 tipos de... Tinha um lá de boa, que daí tipo... Conservador, moderado, agressivo. Eu botei no moderado, mas daí eu me assustava, porque às vezes dava negativo, eu sou um coitado. Mas eu quero tirar esse dinheiro lá e quero reinvestir em coisas mais... E previdência privada, assim, o problema da previdência é muita taxa embutida, o retorno que a maioria recebe abaixo do CDI, abaixo da FIP, então não é um investimento bacana. Tem os benefícios da previdência... É válido porque, tipo, é uma reserva, entendeu? Esse dinheiro tu tá guardando, então, a longo prazo, tu vai ganhar um pouquinho, mas tu tá perdendo junto, então, no fim das contas, poderia estar investindo em outra coisa. Faz um próprio Tesouro Selic, você pode botar a partir de R$100, que vai te dar muito mais rentabilidade, enfim. Mas de novo, volta a questão da educação financeira, né? Sim. É o básico do básico ali, de organizar, definir um objetivo, enfim, o que de fato você quer, né? E quando for definir um objetivo, é importante que tenha objetivos médios, longos e objetivos curtos. Porque muitas vezes você só vai conseguir evoluir se você ter certos prazeres no curto prazo ou você ter certas realizações. Se eu pegar o exemplo, talvez, da academia, o cara quer ter barriga de tanquinho. Se ele focar só na barriga de tanquinho, a chance dele abandonar o projeto dele é muito fácil, é muito rápido, porque demora para isso acontecer, não é a parada do dia para a noite. Sim. Agora, se ele tem o objetivo aqui é ser consistente durante 1 mês na academia. Aí depois pequenas metas. Exato, né? Pequenas metas, né? Então, aí daqui a pouco você 6 meses na academia. A partir dessa consistência, você vai começar a regular a tua alimentação também, que você vai somar as paradas. Agora virou um hábito ir para academia e me alimentar melhor. Então, eu vou começar a entrar num treino mais focado na minha barriga de tanquinho. Então, você vai chegar muito mais fácil lá no objetivo. Agora, você vai querer ir direto. Não vai. Pessoal, eu quero ter 100 mil, vou começar do zero, eu quero ter 100 mil. Não foca nos 100 mil, foca nos primeiros 1.000, 5 mil. Sim. Né? É a mesma coisa o corredor, quer correr a maratona de 42 quilômetros. Meu amigo, foca no 5, no 10, no 18, no 25 e daí chega no 42. Sim. Senão,
Primeiro 1 quilômetro para correr, vai estar morrendo e isso não é para mim, não quero mais. Mesmo. E existe um tempo de maturação, existe um tempo para você chegar lá. Não acho que o cara vai... eu até falo para meus alunos, você entrou para mentoria agora, ou para o investidor iniciante. Não é porque você passou o cartão ali, que você fez a sua inscrição, que a coisa mudou. Agora você vai ter que estudar, vai ter aulas, vai ter um acompanhamento, e toda a minha estrutura, ela tá assim, aperfeiçoada ao máximo para economizar tempo e gerar resultado o mais rápido possível. Mas tem coisas do teu lado que você tem que fazer. Sim. Não adianta eu contratar o melhor professor de academia, comprar o melhor shake, whey, sei lá o que das quantas lá, e eu não treinar. Sim. Não vai ter resultado. Então, né, eu quero aprender inglês. Vou comprar o curso do Mário Vergara, o cara é sensacional, tem um método diferentão. Eu compro o curso e deixo lá. Vou aprender o famoso The Books on the Table, e mais nada do que isso. Então, assim, tem que estudar, né? Tem que estudar. Certeza. Colocar em prática. Eu acho que é isso aí. Tem mais perguntas? Não, essas aí. Não sei se ele chegou a abrir caixa de pergunta. Não, eu só direcionei para quem quisesse jogar para lá. Ainda compartilhei também lá. Show. Mas então, eu acho que é isso aí. Quer deixar uma mensagem pro pessoal ali? Cara, uma mensagem que eu pudesse deixar pra galera, assim, ó, entendam que quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, de investimentos, é o seu dinheiro, você sabe o quanto que você suou para ter o seu próprio dinheiro e você tem que fazer esse dinheiro trabalhar por você. Então, isso vai desde uma educação financeira, de você gastar menos do que você ganha, de você entender onde você está gastando o teu dinheiro, projetar para onde vai o seu dinheiro. São coisas simples que você pode fazer e sair daquele negócio do meme que a vida não é só pagar boleto. Meu amigo, toma as rédeas das suas finanças se a pessoa está totalmente desequilibrada e fala assim, bate no peito, cara, o problema é comigo, o que eu posso fazer para resolver? Então vamos resolver a parte de finança, traz esse assunto para si mesmo, né? Chama na responsabilidade. E esse é o primeiro passo. O segundo passo em relação a investimentos, o mínimo que a pessoa precisa entender é como que funciona esse negócio, para não acabar comprando um celular de R$800 e pagando 3 mil achando ainda que fez um bom negócio porque o celular manda mensagem e toca música. Entendeu? O exemplo bizarro, mas é um exemplo que acontece. No final das contas, é o teu dinheiro, é o teu investimento, é o que vai, de fato, fazer você realizar sonhos, vai atingir a tua liberdade financeira, de fato, multiplicar o teu patrimônio de forma simples, de forma segura, fazendo isso através dos investimentos. E se for deixar alguma coisa aqui também, um pensamento em relação a empreendedorismo, né? Eu costumo dizer que existem 2 tipos de empreendedorismo. Assim, existe o empreendedor CLT, que é aquela questão, cara, o que você pode fazer hoje dentro do seu trabalho, seja você funcionário público, CLT, enfim, dentro do seu trabalho para você ganhar mais? É uma certificação, é uma especialização, o que você pode fazer? Né? Eu não tenho mais espaço na minha empresa. Quais são as empresas da concorrente que você poderia se colocar, se posicionar para chegar perto? Qual cargo você gostaria de chegar? Então, assim, seja empreendedor do seu próprio trabalho, do seu próprio destino. Cria as oportunidades, né? Não espere a oportunidade bater na porta. Sim. E, meu amigo, e nem vai abrir, né? Então, você tem que criar uma oportunidade para você aproveitar. E quando fala de empreender num negócio próprio, é o ponto, né? O que eu posso fazer aqui para resolver um problema? Se você quer ganhar dinheiro, se você quer crescer, você tem que resolver um problema. Qual é a minha especialidade, o que eu sei muito bem fazer, que eu consigo resolver um problema, uma demanda necessária. E, beleza, eu sei fazer X, Y, Z. Como é que eu vou escalar essa parada? O que eu posso fazer para maximizar a minha entrega, gerar mais resultado e conseguir escalar, né? Então, acho que fica aí o pensamento também. Por exemplo, no meu lado é um negócio digital. Eu tenho uma consultoria hoje que é um negócio totalmente digital, eu não atendo clientes fisicamente, é tudo no mundo digital, mas eu não deixo de estar próximo do meu cliente. E a questão da consultoria, que quando a gente olha para o mercado financeiro, existe um negócio que eu digo assim, que é uma pedra no sapato, que é você conseguir novos clientes. E conseguir novos clientes não é fácil, quem tem uma consultoria ou quem tem um escritório de assessoria, né? O que eu faço, por exemplo? Eu tenho uma empresa de educação, eu gero valor, eu resolvo um problema, atendo uma necessidade e, naturalmente, tem pessoas que querem fazer parte da consultoria. Então, ao invés de você
pensar em fazer a melhor, que eu poderia dizer um exemplo bizarro até, mas em vez de você pensar em estratégias para caçar uma borboleta, por que você não planta flores no seu jardim para que as borboletas venham até você? E se você não precisa nem travar essas borboletas ali, basta você continuar cultivando boas flores no seu jardim, que sempre vai ter borboletas no seu jardim. Né? Basta você prestar um atendimento bom, resolver um problema do teu cliente, deixar esse cliente satisfeito, ele vai estar voltando e voltando ainda com quem? Com outro cliente, indicando outro cliente. Não existe melhor indicação de cliente do que do teu próprio cliente. O teu melhor vendedor é o teu próprio cliente. Sim. Então, cara, como é que eu vou plantar flores melhores a partir de hoje para que venha mais borboletas, né? É a famosa frase do seja 1% melhor a cada dia. E aí, seja no empreendedorismo, seja em qualquer coisa da vida, no relacionamento, em tudo, ser 1% melhor a cada dia. Sim. É o grande efeito de você botar um tijolinho por dia, e em um médio e longo prazo você constrói uma parede, né? E você não cansou para isso. Então, acho que o final aí que eu queria deixar pro pessoal também. E agradecer a presença aí da galera que está nos assistindo também. Agradecer pelo convite de vocês aí. Sempre que precisar, estou à disposição também. Não deixa de acompanhar a página lá. Sempre tem algum conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar tanto para vocês, para quem está nos assistindo aí. Maravilha. A gente também agradece ter vindo aí, contar a tua história, bater esse papo aí sobre investimentos, economia e tudo mais. E o pessoal que assistiu também, muito obrigado. Até mais. Valeu. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima.